fala de histórias, então você dá uma chance na literatura e começa a ler o que você gosta, não precisa começar a ler, eh, Kafka, entendeu? Começa a ler coisa que você gosta, pode ser bobagem, mas você vai é um músculo, né. Você é sua própria medida, né, só você sabe o que te faz bem, só você sabe o que é legal pra você. Então, participei de algo que, assim, não mudou profissionalmente, isso não me impacta em nada, não me trouxe dinheiro nenhum, mas traz um negócio pra você, então mas por que o teu trabalho não pode ter alguns momentos desse que, cara, é bom pra você, ponto. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos àquele episódio especial que toda temporada vocês gostam, com essas mulheres incríveis do Sobe e Puxa Outra. Então já se prepare. Elas não sabiam, mas a gente estava gravando os bastidores, então a gente vai pensar se vai gravar, vai levar para vocês aqui. Eu vou pensar no caso de vocês, né? Mas eu tenho absoluta certeza que vocês vão conhecer essas mulheres sensacionais que vão trazer muita inspiração para a vida de vocês. Então, quem está chegando agora no canal, já aperta aí para poder seguir. Já aperta o sininho também para vocês receberem depois os outros vídeos, os cortes, para poder ajudar vocês nesse aprendizado. Pode dar o like antecipado, que vai ser sensacional. Compartilha, mas o mais importante para mim, comentem se elas estiverem escondendo alguma coisa. Ó, não falou. Comenta aí, me ajuda, tá? E quero agradecer também os patrocinadores e apoiadores que viabilizam levar esse conhecimento gratuito para vocês. Então, patrocinador dessa temporada, a Motiva, que é uma das principais empresas de relacionamento comercial do país. E quando eu falo relacionamento comercial, porque não é empresa de call center de venda, seja digital, seja humano, seja modelo de sociedade, o objetivo é rentabilizar, né? Todo está mais de 20 anos com a Claro, por exemplo, trabalhando. E os nossos apoiadores, Bidu, Bidu e cliente SA desde a primeira temporada, estamos gravando a 28ª, hein? DeFi IT, a SZine, Link2Go, Live Person junto com a Sync Solution, parceiro internacional, Sovran e esqueci de alguém? E nosso amigo da Mister Bad Prêmios, que trouxe aqui, ó, só quem sentou aqui tem essa canequinha, minha história inspiradora. Então, obrigado por vocês estarem aí apoiando a gente. Vamos conhecer nossas super convidadas. O que eu gosto sempre de agradecer aqui no início por dois motivos, quem acompanha já sabe, que é uma pela agenda executiva, vocês conseguirem encaixar a agenda de vocês. Mas para mim o mais importante é vocês toparem falar um pouquinho de vocês para inspirar outras pessoas. Então, obrigado pela generosidade de vocês, compartilhar um pouquinho de vocês. Então, para começar, só para a galera lembrar quem são vocês, a gente é muito rápido aqui de rodada de LinkedIn. Como vocês costumam se apresentar, enfim, aí no mundo corporativo, mas depois a gente arranca esse mundo corporativo para conhecer um pouquinho de detalhe. E ué, tem alguma coisa estranha nesse episódio especial? Como é mundo corporativo, a gente sabe que coisas podem acontecer com nossa super co-host, mas eu deixei aqui, não tirei, que pode ser que chegue a qualquer momento. Se não chegar, não tem problema. A Super Vavá e a Roberta Godal tá aqui junto comigo aqui, elas estão falando no ouvido aqui, algumas perguntas que eu faço para ela, tudo bem? Então vamos lá, super obrigado. Quem vai primeiro? Carol? Vamos lá, então tá. Obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui, estou super feliz de estar aqui pelo grupo, né, eu acho que a mulherada tem arrasado nessa Sem dúvida, questão de uma ir chamando a outra, dando palco para outra, acho isso muito bonito, da característica das mulheres, né. sem Bom, dúvida. Carolina Soutelo, sou uma executiva hoje que trabalho com narrativas de interesse da sociedade, eu acho que é assim que eu criei esse lugar para mim. Tenho um podcast, sou cofundadora do podcast Tantos Tempos, que discute envelhecimento, e tantas formas de viver o envelhecimento, e trabalho com estratégia num grupo de comunicação que tem uma produtora que chama Prosperidade, uma empresa de branding e comunicação que chama D4G, trabalhando só com estratégias e narrativas de interesse da sociedade, Que atendendo as legal. instituições e ONGs. Hoje eu me dedico a isso, a Ah, que contar a bom, ó, que história que coisa. as pessoas querem Tô escutar. falando da importância, ó, que bacana. E o podcast é tantos tempos, Tantos tempos. tantos tempos, galera, ó, tá em todos os canais? Todos os canais, todas as plataformas, é um videocast, na verdade, como esse aqui. Boa, legal. Obrigado, obrigado.
E aí? Daniela Dalaco, eu Ah, sou colega da Carol do boa. grupo do Uma Sobe Outra Puxa, é um grupo que também eu fico muito feliz de participar. Eu gosto inclusive do nome do grupo, acho que reflete bem o Perfeito, nosso espírito de Sim. sororidade, né. perfeito. E eu tenho uma carreira bem diferente também, né, eu divido minha carreira em 2 momentos. Muitas vezes eu trabalho com recursos humanos, então minha última posição eu fui vice-presidente de recursos humanos de uma grande multinacional, trabalhei em Aí, grandes multinacionais e em grandes empresas nacionais também. E em alguns momentos eu sou headhunter, né, então já fui headhunter em 2 momentos distintos e hoje sou headhunter também da FESA. A FESA é uma empresa bastante conhecida, uma legal. das maiores empresas brasileiras de executive search, e trabalho lá hoje muito focada no mercado financeiro e também com uma pegada de tecnologia. Então, Ah, de que qualquer forma, o legal. meu trabalho envolve gente. Gente, Isso que você está falando aqui, perfeito. né, É. Uhum. contar histórias é o meu dia a O dia, é o dia a meu dia. trabalho. Pô, que bacana, que bacana. Então vamos lá, vira essas 2 feras agora, vamos conhecer um pouquinho mais, mas vamos só reforçar também o tema do sobe e puxa, porque quando toparam, e aí para quem tá assistindo agora, tá com a gente aqui desde a sexta temporada, a gente tá aqui na 28ª, e eu acho que não só os livros, mas acho que era importante vocês acompanharem, ver lá as redes sociais, porque acho que é um movimento importante de não só dar voz, mas como ajudar também. Tá falando aqui nos bastidores que ajuda algumas instituições, algumas ações, mas também ajuda as mulheres, que muitas vezes uma conversa faz a transformar as carreiras. Então, galera, esse episódio especial, não só aqui, mas todo o movimento sobe e puxa, tá? Então vamos lá. Antes de eu fazer a primeira pergunta, tem uma coisa importante também. E aí toda pra Carol e pra Dani, porque quem tá assistindo tem gente que tá no mundo corporativo, mas também tem amigos, familiares, amigos de infância, quinta série A, B ou C tarde, depende, né? Eh, apelidos. Mas não apelidos de aquele que é outros nomes, assim. Se for alguém da sua família, se você imagina você tá no shopping na rua, se alguém te chamou desse nome, você fala assim: "Putz, estudou comigo. Ah, esse aqui é minha família", ou "Esse aqui é amigos de infância", aqueles nomes que você pra se conectar com todo mundo, fala assim: "Cara, não conheço". Ah! Então nomes, eu falei mas aqueles nomes que vocês pra se conectar com todo mundo que tá assistindo, não só do mundo corporativo, que ficaram alguma marca, né. A minha família, Ló, Loló, É. meus sobrinhos, tia Ló, meu pai me chamava de Lola e meu pai me chamava de Catarina, que é o nome da minha filha. Não sei porquê, E chamava de chamava de brincadeira. Catarina, ele brincava. Por isso que e aí por isso que eu escolhi o nome da minha filha de não, Catarina. verdade. Foi antes da sua filha. Foi. E ele me chamava de Catarina de brincadeira. E aí, quando eu engravidei, eu falei para o pai dela: "Cara, tem um nome", meu pai já tinha falecido, eu falei: "Tem um nome", que meu pai me chamava, tal, e aí é o nome da minha filha. Então a maioria vai chamar de Ló, a família. E Família. amigos de escola, faculdade, tem um Carol, tem gente da época que eu trabalhei, na Natura, tem uma galera que me chama da agência, me chamava de Soltelo, que é meu sobrenome, aham, aham. a Soltelo. E minha avó me chamava de Ana, que eu sou Ana Carolina. Então, Ana para mim, ou é chamada de escola, tá, professor tem Acabei algum não. professor, e a minha avó que é falecida que me chamava de Ana, só assim. O resto é variação de De Carol. Carol. Casinha, Você é de São Paulo? eu sou Ah, carioca. não, porque aqui todo mundo corta, né, você assim, chegou, cortou o nome, você sabe que é alguém de São Paulo. É, Se é, chamar o nome Carol, você sabe que é alguém do Rio é, então, né. mas são esses. Boa. Pessoal, ó, se ela estiver escondendo algum mas não é apelido de brincadeira, é apelido que é nome não é, mas nesse grupo aqui só chama ela De outro de outro de que virou um nome, né, é. porque assim, eu falo, na minha infância era o caçula, Uhum. então ficou nem, depois neném. Então assim, minha família e amigos de infância, acho que não sabe nem meu nome, que Sim. virou nome mesmo, assim, que pega, né, então é apelido carioca, então no Rio se você não tem apelido tem alguma coisa errada, né, não tem jeito. E aí, algum nome, alguma Eu que tenho uma curiosa, porque como você falou, né, a gente mora em São Paulo, corta, né, corta, isso. Daniela, obviamente, Dani, Dan, né, então cortam ainda mais. Daqui a pouco dá. Muito bom, que a minha avó, isso é só quem é da minha família sabe, minha família gosta de primeiro grau, porque minha avó tinha 12 netos, né, e ela dava um apelido para todos, Hã. então um deles apelido era Pipoca, e os apelidos normais. Meu apelido era Fofa, Macia, Gostosa e Cheirosa. Os tre é. Sério, assim, os 4 Fofa, Macia, Gostosa e Cheirosa, ela me chamava assim, então eu falo
Gente, eu não preciso fazer terapia. Não, já acabei de chorar. Assim, eu vou só chorando. E aí o curioso é que até hoje eu sou muito próxima dos meus primos, Aham. todos, e aí minhas tias, e até hoje eu chego assim: "Cadê a fofa? Fofa É, não, isso que eu ia te Maria, fofa". perguntar. Eles É só, encurtaram um aí, pouquinho, só escolheram um lá, não mas falou. às vezes eles aí: "A fofa vai ter gostoso de chorar". Às vezes: "Cadê a fofa? Cadê a fofa?". Então é um apelido muito bom. Ah, Quem não ficou. gostaria Foi, de ter o foi. eu era bebê, né, e Aham. ficou esse apelido, e eu falo: "Olha, um apelido desse eu não Não, eu nossa, saber, eu lembro que Esse, é fofa, macia, gostosa e cheirosa". É muito bom esse apelido, né. excelente, excelente. E no cara, depende da escola, Daniela, a outra não tinha, assim, época de escola, faculdade, foi. Dall'Acqua, né, meu sobrenome é Dall'Acqua, e é um sobrenome que eu gosto muito, porque é Daniela Nascimento Dall'Acqua, então eu acho poético Nascimento Dall'Acqua, nascimento da água, né, Sim, sim. mas quase todo mundo chama de Dall'Acqua, porque na nossa geração tinha muita É, Daniela. não, Antes era isso só que eu ia perguntar, porque não tem mais, hoje em dia não tem criancinha chamada Daniela, mas a minha geração eu nunca era a única, Carol também. também não. era, não era? Muito. Então, quase todo mundo chamava pelo sobrenome, que é Dall'Acqua, então que eu gosto bastante, mas E no mundo profissional não, chamam de Dani, não chamam de Dalaco ou de também. Dani ou de Dall'Acqua, muita gente me chama de Dall'Acqua ainda. Boa, ó, a turma da faculdade, ó, ela deve estar escondendo alguma coisa da faculdade. Bota nos comentários também se era Dani ou. Vou fazer uma pergunta pra gente fazer o esquenta. De novo, a pessoa tá perguntando, depois se tiver alguma curiosidade, aqui é um roda de bate-papo. Que assim, talvez trabalhar com recursos humanos, marketing, até existir também, quando a gente fala que algumas coisas de tecnologia não. Mas quando lembra a origem de vocês, a infância, a origem, primeiro, uma característica de vocês que faz parte do DNA de vocês, fala assim: quem conhece vocês há pouco tempo, isso aqui é meu do DNA, não foi uma coisa que foi Uhum. construída. E se vocês lembram o seguinte: eu queria ser quando crescer, o que que vocês imaginavam, o que que vocês sonhavam? Até para depois a gente pensar, será que esse sonho, pô, não, eu queria ser modelo, queria ser atriz. Uhum. A gente tava brincando aqui da atriz, mas a. Como é que é o nome dela do grupo de vocês também? Ih, mas eu queria ser atriz, fui atriz também há 6 anos, teve uma do grupo de vocês que é atriz. Então o que que vocês imaginavam, assim, ser quando crescer e o que que tem uma característica de vocês, pra quem conhece a essência, fala assim: "Cara, isso aqui é um DNA da minha origem, não é veio como eu nasci, não foi desenvolvido ao longo da jornada". Eu Quando eu comecei a ir à praia, né, minha avó deixava eu ir à praia, tipo, das 10 às 11, assim, no Rio, eu devia ter 12, 13 anos, e eu gostava de sempre eu escolhia naquelas férias, né, que eu já morava em Belo Horizonte, em São Paulo, um grupo de senhoras. E eu ia todo dia acompanhando aquele grupo como se fosse uma novela de rádio, assim, eu falava: "Vó, não posso atrasar, elas estão chegando". E eu ficava extremamente envolvida com aquilo, e eu Mas acho mas que acompanhar o quê? Caminhada? não, ela sentava e eu sentava do lado Junto. ali, ó. Todo dia eu ia no mesmo lugar ali em Copacabana, e aí minha avó falou: "Não, mas não, vó, eu preciso ir, porque elas Ó, estão chegando e eu não vou estar lá". E eu que acho que maneiro. se alguém eu gosto de gente, eu sempre gostei de gente, de escutar, hoje eu trabalho com comunicação, mas Aham. parte da minha carreira eu trabalhei com pesquisa, escutando gente, então ali eu acho que já começou essa história, né, de escutar as pessoas e me interessar, e acho que por isso eu virei uma contadora de Aham. histórias hoje, né, mas já trabalhei com pesquisa há muitos anos na minha vida. Eu, quando Isso, era quantos anos ali, vocês? uns 12, 13, quando eu começava a poder sair sozinha, assim, na nossa época, né, que a gente Aham, tinha aham. muito mais liberdade, então tinha essa coisa de eu escutar e depois, em vários momentos, isso foi se repetindo na minha carreira de outras formas, né. Mas eu acho que a minha característica é gostar de gente, Escutar de ali. escutar as histórias e de ficar ali, que a gente tem em comum, né. É a forma porque a primeira faculdade que eu quis fazer foi psicologia, depois eu acabei desistindo. Mas então acho que isso que eu sou os sonhos, eu já quis ser, criança, uma época eu queria ser dona do banco, né, porque eu pensava: "Bom, se eu ganhar dinheiro, então eu quero Você ser a saiu do dona do banco". melhor assim, não quer trabalhar no banco, quer ser a dona. Resolvia. E eu gosto muito de música, sempre gostei, e eu era fascinada, assim, achava muito bonita as mulheres, pretas, assim, que cantavam, e eu olhava, assim, uma cantora de jazz e pensava: "Nossa, imagina como deve ser ela", Aham. assim, eu tinha esse fascínio por essas mulheres pretas, eu achava aquilo muito bonito, assim, era uma coisa que eu achava muito deslumbrante, muito e eu
né, pensava: "Ah, se eu fosse ela, assim, E aí aquela cantava, mas camisa". chegava a brincar de cantar? Não, Não, era uma coisa que eu achava, assim, ficava me imaginando como devia ser aquela mulher, sabe, com aquela roupa, com aquele cabelo, eu achava aquilo muito me fascinava, assim. que legal. Mas não levei isso para minha vida, não canto, gosto muito de música, mas eram os 2 sonhos, assim, que eu tinha quando eu era E que eu depois ali tenho. pra juventude já foi seguindo mais ou menos a carreira ou teve alguma outra coisa que: Eu "Não, deixa queria eu". fazer psicologia, Era essa da era psicologia. psicologia, aí meus pais achavam naquela época, por desconhecimento, que eu ia como eu gostava muito de gente, que eu ia me perder no outro, sabe assim? Que eu ia Aí eu falei: "Cara, e agora? O que que eu vou fazer?", né, porque eu ia fazer psicologia. Minha mãe me convenceu a fazer engenharia de alimentos. Aí eu convenci todas as minhas amigas a fazer engenharia de alimentos, era uma carreira do futuro, que tinha que fazer nã-nã-nã. E aí um dia minha professora de literatura me chamou falou: "Carolina, eu fiquei sabendo que você vai dar aula aqui, mas não tem nada a ver com você, você é diretora do teatro da escola. Que Tudo você que tem a ver com você alimento. vai fazer com alimentos, você vai ficar no laboratório, você precisa se comunicar, não é nada disso". Aí eu já estava terminando a escola, eu falei: "Cara, a psicologia tinha ficado, eu já tinha percebido que não ia rolar a engenharia de alimentos", eu pensei: "Ah, eu gosto de história, matemática", e eu fui fazer economia. Foi meio isso, assim, não foi um gran né, e a coisa foi indo, e aí meu pai tinha um sonho de eu trabalhar no IBGE. Ah, "Ai, você vai trabalhar no IBGE e tal". E aí essa coisa de eu ser muito curiosa com as coisas, o meu primeiro trabalho, eu fui trabalhar numa loja de CD, que não existe mais isso hoje. E ali eu acho que eu descobri a escuta real, né, porque legal. eu entendia pouco de música, perto do que era a galera era na época o Ática Shopping Cultural, que era a primeira mega store do Aham, Brasil, aham. e era formado por jovens que entendiam muito de música e jovens descolados. Eu era teoricamente a descoladinha lá. Descolada. Aham. E eu fiquei muito fascinada, pessoas iam lá e pediam uma música, elas cantavam a música, contavam o momento, e eu ficava envolvida com aquela história. Hum, E aí eu fui percebendo essa coisa da escuta, né, que eu vendia muito boa. CD, porque eu escutava muitas pessoas, tinha aquela transferência de conhecimento. Quando eu saio de lá, eu vou um dia visitar uma amiga no hospital, o pai dela era dono de um instituto de pesquisa, e ele falou: "O que você está fazendo?", "Ai tio, não sei, tô procurando um trabalho, música, não sei o quê". Aí ele falou: "Ah, eu tô você não fez economia?", "Fiz, tal". "Ah, você não quer ir lá trabalhar com a gente? Estou trazendo uma metodologia dos Estados Ó, Unidos, não sei o que e tal". E ali começou a minha ah, carreira que de ó. pesquisa. Não, e é legal quando você fala assim de hoje você contar a história de tudo, porque às vezes é legal você fazer essa pergunta do início pra ver quem tá no fim, porque de vez em quando tem pessoas que tinham um sonho e muda, mas olha como é que tem parte do teu DNA que você vai conseguindo levar pra você contar histórias hoje em dia, é difícil, né. Seu também conectou? Era desde pequenininho assim? É um pouco diferente, na verdade. Eu acho que eu vou responder as 2 perguntas na mesma, né, que o que eu acho que é do meu DNA, que é muito embora eu goste de muitas pessoas, eu sou muito introspectiva e muito focada. Uhum. Então tem muita gente que me acha super antipática, Ó. como eu posso ser também, né. Aí tá Posso tudo ser bem, uma né. pessoa que às vezes estou pensando uma coisa, não entra num cumprimento, não entra na conversa, demora, eu tô trabalhando, né, tudo open space, eu fico só olhando para aquilo que eu tô fazendo e não me conecto. E eu acho que desde isso tá no meu DNA. Desde nova, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de ler, de ficar focada, de desenhar. E aí, quando eu lia muito, era encantada. Desde aí a gente teve fases, né, de Monteiro Uhum, Lobato, fases de coleção Vagalume, que todo mundo aqui conecta e teve, Aham. né, nossa geração. uhum, Turma da Mônica, né, Maurício de Souza, que aí trouxe muitas pessoas para leitura. Então a gente Aham. tem no Brasil, a gente tem muito exemplos de boa uhum, literatura infanto-juvenil daquela época. E aí meu sonho era o quê? Ser escritora, né, lógico, né, nesse sentido. Que é uma coisa que hoje em dia não faz o menor sentido para mim, eu não gosto de não gostaria de ser escritora, apesar de eu adorar ler, eu sou uma leitora voraz, é uma coisa muito importante para minha vida, eu me conecto com o mundo uhum. através de literatura, mas eu acho que já Mas nem de poesia, já que você tinha pô, nem nem de poesia não fala assim, porque parece que poesia é menor, e como diria não, aquela não, 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 Saia, não, já não. dizer que isso lhe é É superior, pra né. quem não É é, sabe, pô, nem de poesia não só conseguiria pra fazer essa quem poesia. não gente, não vou compartilhar o vídeo, mas estava fazendo um aquecimento, e quando ela foi não, recitou a poesia, por exemplo, o nem de poesia, porque Hum. como ela escolheu uma poesia, foi Difícil, nesse mais difícil, mas,
Não, porque eu acho que eu gosto tanto de ler que você vai se tornando uma pessoa muito mais crítica, né. E aí eu acho que existem pessoas que escrevem, autores já existe já tanto para ler, e autores tão melhores, né, mas eu faço disso uma parte importante da minha vida. Então, Aham. minha última viagem que foi muito legal, eu participei de uma imersão literária, agora 4 dias, com Itamar Vieira Júnior, que é o autor de Torturada, né, que é Ah, um ícone do Brasil. Eu fiquei, assim, embevecida com a história do Itamar ali, mas já ó. 4 dias ouvindo as histórias do Itamar e a história da vida dele, enfim, que conecta muito, Aham, né. Então, aham. eu não tenho mais o sonho de ser escritora, mas eu acho que eu realizo a cada dia o sonho de vivenciar a literatura na minha vida. Acho que isso incorporei no meu DNA, mesmo que isso traga Não, mas você ainda é nova ainda, vai que acho que ainda tem aí um que vai Olha, ó, eu tudo que eu tenho aprendido do envelhecimento é que a gente precisa pegar toda a nossa caixinha de ferramentas e não, mas eu decido é. trabalhar com isso, eu acho que tem muita coisa Não, que não, não tem pra trabalhar, mas você pode fazer um por assim, deixa você não. deixar a marca na história, deixa eu deixar um livro ali pra deixar a marca na não precisa trabalhar com isso, deixa a marca sua além já tá no sobe e põe, além do Talvez além do você É. a gente vai mas antes de até a gente entrar em outros fases, enfim, até pra falar de mulheres aqui, só pra voltar no tema da juventude, se eu perguntasse pra amigos de vocês da época de escola quem era vocês, o que eles responderiam pra mim? Perguntando pra eles sobre Então, vocês, o que eles responderiam pra mim? da época de escola, É. rainha, a gente até falou. é. É. Nossa, é curioso, porque a gente estava falando disso ainda, até hoje eu estudei numa escola católica, Rei da Paz, mas é uma católica de esquerda, assim, bem progressiva, e até hoje eu tenho muitos amigos de lá, Aham. né, então acho que eles, eh olha, meu irmão brinca comigo, ele fala assim: "Olha, na época do rainha você tinha 2 amigas só, e agora como que você tem tanto amigo de rainha?". Então eu acho que eles diriam que eu era muito tímida, muito Aham. quieta e muito tímida, e que eu mudei muito ao longo do tempo, mas sempre fui uma nunca fui uma má pessoa, Aham. porque sempre, consegui fazer alguns amigos ali, mesmo sendo tímida, e deixei uma lembrança boa o suficiente que quando eu venci a timidez, as pessoas continuam meus amigos Continuou. pra vida. Você era lá da frente ou do fundão? Ou do meio? Da Da frente. frente. Representante de turma? Não, nada que fosse social, da frente, porque É. eu Então, queria não, chamar atenção pra mim apresentação de mesma. trabalho então você fazia e pedia outro para outro apresentar? Exatamente, eu preferia preparar o trabalho, eu nunca fui de falar em público, eu sempre fui muito É. tímida, então, Pô, então eu não vou visitar a coordenação, a diretoria nenhuma vez, nenhuma mano. vez. Que isso, não Meus pais tem nunca foram né, chamados. que nenhuma vez pra ter lá Nenhuma nem vez. pra ajudar a coleguinha, porque já teve gente eu já fui assim: "Não, o que eu tô fazendo aqui? Não, porque teu amigo, mas o que é isso? Vem me chamar, porque não, conversa com teu amigo". Ajuda. Eu acho que eu sempre fui argentina, É. eu sempre fui bastante sociável, assim. Fui a diretora da peça da escola, fui a que arrecadava dinheiro para viagem. Eu sempre fui uma agitadora, assim, eu sempre tive esse papel um pouco de liderança É. mesmo, sabe. No acampamento para fazer as bobagens Aham. também à noite, vamos Opa, sacanear não sei va quem, vamos dar susto em não sei quem, então eu sempre eu sou a caçula de 2 irmãos, né, eu acho que ah, isso também faz um pouco a vai. diferença, né, então eu sempre fui bem safa e bem comunicativa, no sentido disso, e muito acho que era isso, a gente e muito criativa, porque, assim, trabalho, Aham. eu nunca apresentei um trabalho do jeito que pediam um trabalho. Eu sempre inventava uma coisa, uma experiência, tinha que fazer não sei o quê, fazer uma caixa, fazer uma cartolina, se era um trabalho antigo eu queimava folha. Tinha Ó. uma coisa minha ali de ir para um outro lugar. Tem que deixar a sua marca, não dá pra ser um padrão. Mas não era esse o objetivo, era Não, não, pra sim, fazer não, é coisa que diferente, eu não fazia tinha pra essa você vaidade, eu isso, não isso. tinha isso de querer Fazer diferente. fazer diferente, era o que fazia sentido na minha Entendi, cabeça, assim. entendi. E era da frente ou do fundo do meio do que, assim, a pessoa gente boa normalmente fica no meio ali No pra fazer do meio, lado, era, né. no meio, Mas apresentava também, já que era isso, adorava. mas era daquelas de CDF de estudar mesmo, o pessoal: Não, "Não, faz aí, deixa que eu apresento, deixa eu participava, porque tinha gente assim, participo e apresento, tem aquela que faz mesmo e eu era uma boa apresentadora. é. Eu sempre tive um jeito diferente A de Dani estava fazendo lá: "Vem Dani, deixa eu participar do deixa que eu apresento, me ajuda aí", era mais ou menos é, no legal. É, nessa fase de virada aí quando a gente sai da vida familiar, uhum, né, tem muitas outras quando você vai para o mundo profissional, aí começa uhum. algumas outras descobertas, né, da proteção.
eu gosto de repetir aqui, quem só conhece o Brasil, quem sabe das grandes capitais, porque acaba aquelas referências de televisão e as Uhum. pessoas: "Não, minha inspiração, não tenho dificuldade com o que eu pergunto", e às vezes as pessoas, de repente, está do teu lado alguém que pode ajudar. Teve alguma coisa dessa virada para o mundo profissional que marcou vocês, que você fala assim, algum tipo de aprendizado, que assim, na hora que você foi para o mundo, seja faculdade ou do mundo profissional, falou assim: "Cara, isso aqui no início me marcou porque eu não sabia o que fazer, não sabia como conduzir, não sabia como tratar", porque quando você vai ficando de novo mais experiente, seja você fica mais tranquilo para perguntar, ou minimamente você já passou, mas no início é tudo muito novo. Então teve alguma situação que assim, e aí pode ser positiva, negativa, fala assim: "Cara, isso aqui me marcou, seja o que eu não fazer, ou seja, que me ajudou a tomar uma decisão, ou seja, o que desbloqueou vocês, que quando aconteceu isso comigo foi que foi". Olha, eu trabalho com o mundo do trabalho, né, e eu gosto muito disso, né, porque eu acho que o trabalho é uma parte muito importante na nossa vida, né, você Sim, sim. na Bíblia fala, né, que o trabalho com o suor do seu com o suor do seu rosto, e você divide a sociedade, né, ser capitalista, socialista, como a gente organiza o trabalho, então eu acho que o trabalho é inerente pra gente. E eu acho que tem uma indenização, às vezes, do trabalho, daquilo você tem que fazer o que você gosta. E eu comecei a trabalhar cedo, com 15 anos, um Uhum. trabalho maravilhoso, era atendente da Hobby Video, né, lembra? Ah, Eu cara. era muito legal. E depois fui outros trabalhos, vendedora de shopping center, aquelas coisas que a gente ia fazendo Aham. até conseguir Uhum. estágio mesmo, foi com 18 anos, eu era assistente social, e meu primeiro estágio foi duro, lá na Escola São Francisco, trabalhando com crianças com deficiência. Mas o que eu aprendi desde cedo até hoje, eu acho, embora eu acredito que a gente possa ter propósito no trabalho, possa gostar, é que o mundo corporativo é duro. Eu aprendi isso muito cedo. Você precisa depender de você mesmo, confie nos outros, mas você tem que fazer antes de tudo a sua parte. É duro. Perfeito. Se trabalho fosse bom, você não seria pago para isso. E se você imbuir isso, que você vai ter que ter muita disciplina, fazer nem tudo que você vai fazer vai ser prazeroso. Você pode seguir o seu propósito, ter a carreira da infância, que você conseguir, mas vão ter partes que vão ser duras, Sim, vão ser sim. chatas. Você vai ter que aprender a lidar com diversidade na marra, porque no trabalho, na escola, você escolhe os seus amigos, as suas turminhas. Ah, É, não dão, você escolhe, né? Para você entrar no sim. segundo, a gente escolhe. No Trabalho trabalho, não. não. Isso vai te forçar a aprender a diversidade. Então, Perfeito. o trabalho é duro e essas adversidades vão construir um ser humano melhor. Se Entendi. você souber lidar com isso de uma forma positiva e pouco egocêntrica, você vai poder ser uma pessoa melhor. Então, não espere que o trabalho seja mar de rosas, faça a sua parte, se dedique e saiba que vai ser duro. Sim, sim. Isso tira muito da frustração, porque se a sua expectativa é que vai ser maravilhoso, você vai se frustrar. Vai com uma expectativa que vai ser duro. O que vier de bom, Alinhamento de expectativa isso. agora, mas só uma Aprendi coisa, isso muito só cedo pra ver se eu ouvi bem. Você foi vendedora de shopping também? Acho que também. era mina tímida. Assim, Se Focada, você precisa focada. de dinheiro, com essa Aham. idade, que tipo de trabalho você vai conseguir sem experiência? E é por isso que eu sou super contra, né, a gente traz experiência, tá puxando experiência do passado, para ver como a gente se forma hoje. Hoje que eu trabalho com RH, eu sou muito contra a escala 6x1, por exemplo. aham. 6x1, porque eu acho um absurdo. Trabalhei na escala 6x1, vendedora de shopping, era das 10 da manhã era das 4 da tarde às 10 da noite, Uhum, meu que sábado. uhum. Isso porque eu era nova, com saúde, adolescente, sem filho, sem responsabilidade, chegava, né, quem cozinhava era minha mãe em casa. Imagina um profissional hoje em dia, trabalhando numa escala 6x1, e assim como Uhum. eu escolhi porque era o que tinha. Mas Eh teve alguma quebra, eu até eu lembrei isso, porque às vezes tem aquela pessoa dizendo: "Eu não sirvo pra isso, mas eu vou porque preciso". Porque imagina assim, pô, uma pessoa tímida, Uhum. cliente chegando, Era o que tinha. deixa eu correr do cliente, não deixa. Mas vendedor de shopping, atendente de home video, é muito passivo, né. É, Mas a é, pessoa vai lá é, e entrou já porque tem aquele é, então fazia muita é, diferença, né. verdade. Mas mostra que a maior parte das pessoas acaba trabalhando porque precisa, porque é o que tem, e aí faz parte da gente, em recursos humanos ou empreendedor ou executivo, fazer com que esse trabalho se torne o mais humano possível. Hoje que a gente Perfeito. está uma sobe e outra puxa, é isso. Hoje que você está numa posição de mais poder, Aham. influenciar para que a vida seja um pouquinho mais fácil do que você pegou lá atrás, né. Perfeito. Então
Peguei esse emprego porque era o que tinha, mas gostei, fui bem tratada, assim, dentro do Aí possível. depois foi boa. Acho que a gente é legal você ter falado isso, porque eu também comecei vendendo CD, também era 6 Ó, por um. E era isso, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar ali, mas era o que tinha, estava E tudo bem. grana, E exatamente. eu acho isso legal até para os jovens, né, para desmistificar esses caminhos perfeitos de carreira, é, né. Nossa, Acho que tem essa coisa é de, isso né, aí. tipo, começar a trabalhar com o que dá, com o que tem, com as suas ambições até pessoais, né, porque você quer, né, Quer eu seu terminei a dinheiro, quer comprar essas faculdade, coisas, quer ajudar em alguma coisa. mas você falou um momento que marcou, eu acho que ali, acho que uma cena me marcou, eu estudei no Mackenzie, Uhum. então, que era uma faculdade muito diversa e democrática, isso é muito legal, né. Hoje a gente hoje. cada vez tem menos ambientes educacionais que são diversos e democráticos, Uhum. né. Uma clínica mantém E o isso, né. Mackenzie mantém isso, e eu lembro quando eu passei para a noite, porque eu tinha que trabalhar, eu comecei Uhum. de manhã e fui para a noite, uma menina foi com o filho para a sala de aula. Aquilo eu não esqueço aquela cena. Ah, Sabe, assim, aquilo me marcou tanto, assim, aquela menina como eu, que tinha 18, 19 anos, que não tinha ninguém para deixar aquela criança, e ela foi à noite. E aí todo mundo começou a ajudar, eu fico até arrepiada, porque ali para mim foi sei lá, bateu uma claquete, sabe, do tipo, podia ser eu, né, no sentido, sim. cara, e que difícil que é, e como a gente não está preparado, ali abriu uma lente que eu nunca tinha pensado. E depois no Ática, nessa coisa de vender CD, que era muito legal, era isso, porque ali tinha gente de todas as idades, tinha gente, então você tinha vendedores que vinham da Livraria Cultura ou da Hi-Fi, não sei se você lembra que era a loja de CD de Nossa, São Paulo, ai, caríssimo. caríssima, porque A gente pensa, guardava traziam dinheiro para o CDs Natal, comprar importados, uma uma coisa coisa. tal. Eram pessoas mais velhas, muito cultas, então ali aquela faculdade diversa, depois aquele ambiente de trabalho para mim, ali abriu, né, afinal o que que é conhecimento, né, porque pensa isso, um livreiro, ele é um cara que tem um conhecimento, às vezes, muito maior do que qualquer um de nós, sabe, tudo que ele já mas ele ganha aquilo ali, e ele tá ali sabe assim, então ali para mim foi abriu meu universo do que é ambição, o que que Não, e tem o tema de que você falou, Carol, de atitude. Ela com a mãe ali poderia assim: "Ah, o mundo é mau". Não, eu não, quero continuar estudando, então, se a forma de eu tenho que estudar é junto comigo, Aham. vamos, né. bora, Podia se vitimizar: "Não, não consigo, não consigo ir porque eu não vou estudar". Não, vou e Então, ali fui. pra mim foi, assim, essa coisa de qual que é a realidade das pessoas, né, depois você sai do ambiente protegidinho, e onde está o verdadeiro o que que é conhecimento, né, o que que é valor para cada um, porque aquelas pessoas que estavam ali vendendo, elas estavam super felizes. Pessoas que trabalham com cultura, elas estão super felizes fazendo o que elas estão fazendo. Sabe assim? Então, para mim ali foi o primeiro momento que eu falei: "Opa, que é a vida, né, que a gente está buscando?". Eu acho que foi a primeira vez que eu comecei a me questionar, assim. Boa. Vindo para um outro tema, Hum, teve até um que rodou também pra gente ver aqui no Sobe e Puxa, que a gente tá tão evoluindo, tão no dia a dia, que a gente só tá preocupado com o próximo, a gente não olha nossas entregas, a gente não dá parabéns pra gente. uhum. Eh, enfim, aí vamos lá, síndrome da impostora, seja não, a gente chega lá no final do dia, fiz 30 coisas, esqueci essa, putz, cara, esqueci essa, não sei o quê, como é que eu vou fazer amanhã? E você Uhum. esquece das coisas boas que fez. Vocês costumam dar parabéns pra vocês? Você fala assim: "Qual foi o último parabéns que vocês deram?" Mas assim, de forma simples, outro dia eu falei: "Ó, parabéns pra mim, 3 horas da tarde fechei, vou tomar minha terça ou quarta-feira, vou tomar minha cerveja", e tem um grupo de amigos, né, na segunda-feira passada, 11 horas da manhã, estava no samba lá no Rio, tem o samba mais cedo do Brasil, Sim. 11 da manhã na praia. E aí o grupo de amigos e manda, né: "Ó, aqui, não, acho É que eu bem Rio, né. mentira, não acredito, tá aqui". Aí tinha dia que eu estava à noite, sábado, domingo trabalhando, mas tá tudo bem. E parabéns que foi uma escolha estar ali. Qual foi o último parabéns que você falou assim: "Cara, parabéns pra mim", seja o que for, mas aquela coisa de estar valorizando a parte positiva, né, não só o próximo, deixa eu ver o próximo trabalho. Qual Uhum. foi a última vez que você deram parabéns? Eu Ou semana passada, eu fiz uma pós-graduação, né, depois de vou fazer 50 anos esse ano, e aí resolvi voltar a estudar no passado. E eu recebi minha nota do trabalho de conclusão de curso, hã. né, e eu tirei nota máxima, e eu: "Cadê? É. Olha que legal isso!". E aí liguei para as Ó, minhas amigas, sabe, ó, eu fui contando, que vibrei, me dei legal. parabéns, falei: "Pô".
Que legal, Que ó. que legal. Não, e você vai estudando, ela vai passando um período, não sei se você é assim, mas que você fica preocupado menos até com a nota, mais com o conhecimento que você pega, né. Não, se fosse Muito na Dani, ia querer tirar a Dani. É, eu acho que é curioso, porque eu nem lembro a última vez, acho que eu faço parte dessa Ó. turma que não dá parabéns pra gente mesmo, que é uma questão muito comum em mulheres. sim. Você começou a falar na síndrome de impostora, acontece muito Uhum, isso, né. E eu acho que eu tenho uma questão de, muitas vezes, gratidão, né, acabar ter um uhum, dia bom e agradecer e falar: "Nossa, que dia ótimo, que bom, obrigada, né, Uhum. por isso aqui". Mas muito pouco de bater no ombro e falar, né, e celebrar pequenas coisas. Talvez por trabalhar muito com C-level, né, e a gente acaba colocando as barras super altas, Hã. né, então o trabalho é muito mais comum eu admirar e dar parabéns para o outro, do uhum, que para mim mesmo. Que eu acho que é uma questão muito feminina. Eu sim. acho que é uma questão, assim, do Eu acho que tipo até não pode ser, mas tem homem que acaba também, é também. natural, né, A você não dá. pressão hoje que a gente coloca, né, acho que a sociedade hoje tem uma perfil, né, Uhum. a gente está numa posição de muita produtividade, a gente se Verdade. valoriza, Banaliza. a gente acaba se parabenizando por um ponto, mas é um ponto importante. E por Sim. coisas simples, não precisa nem não, pô, Costumo ou fazer. então quando é grande projeto, vamos celebrar grande projeto. "Cara, não, hoje eu só quis fazer minha reunião 10 da manhã, parabéns pra mim, de 8 eu quis ir pra academia", sei lá. Ok, tá tudo bem, né, Uhum. dessas conquistas. Então vamos fazer agora o que eu queria foi o seguinte, aproveitando esse parabéns pra vocês, um parabéns pra vocês, mas de alguma coisa que vocês lembrem, o quanto você foi importante pra alguém. Com certeza vocês foram importantes para muitas pessoas ao longo da jornada, quem trabalha com Uhum. enfim, com história, pessoas e enfim, tudo isso. Mas você teve alguma que você fala o seguinte, das milhares de pessoas que passaram pela vida de vocês, aquela você fala assim: "Cara, eu fui demais nisso aqui, foi eu vou lembrar e uma pessoa, não precisa dar nome, enfim, também vai lembrar o quanto você marcou". Porque teve uma vez a gente estava conversando aqui com um amigo, ele falou negócio de mortal, eu falei: "Gente, o que tem nessa água aqui que você tá falando de mortal?". Mas então assim, depende de quanto você impacta na vida das pessoas, mesmo você não estando mais aqui, que você pode ser lembrado e aquela pessoa talvez vai ter uma atitude que você fez com ela e vai fazer com outra e vira uma corrente do bem. Então vocês lembra algo extraordinário, alguma coisa e também, de novo, não precisa ser mega não, alguma coisa que você fez de bem, que impactou uma pessoa, Uhum. que com certeza tanto você quanto essa pessoa lembra? Posso começar. Eu tive quando eu assumi lá a área de comunicação da Natura, eu fui montar uma equipe, né. E aí tinha uma profissional que eu interagia pouco, mas eu sempre observava ela, né. E aí um dia eu fiz o convite para ela, falei: "Ó, eu estou assumindo aqui essa área, e eu queria saber se você tem interesse em trabalhar comigo". Ela fez: "Mas você tá me chamando?" Falei: "Tô, porque vai precisar de uma pessoa que tenha o seu expertise e tal". E aí ela olhou, assim, para mim, ficou um pouco chocada, né, e depois no Natal ela me mandou uma carta e um presente. E um presente que ela tinha feito, um desenho que ela tinha feito, e ela falou para mim assim: "Carol, eu sou filha de uma empregada doméstica". Ninguém nunca tinha olhado, nem eu sabia que eu podia chegar onde você estava me dizendo que eu Ó. podia chegar, ninguém nunca tinha me olhado dessa forma. E eu fiquei tão assim, tocada com aquilo também, né, porque eu só estava enxergando ela, né, e como é importante quando a gente oferece o espelho para alguém, né, assim, então eu para mim foi uma coisa que me tocou muito, porque depois disso ela saiu da empresa, ela foi alçar outros voos, porque ela também começou a A se se ver ver, né. diferente, né. Mas ali para mim eu acho que de alguma forma eu toquei a vida dela, assim, de algum E isso é lugar. importante você perceber, né. Teve um CEO de uma empresa que estava aqui, e eu lembro um dos Uhum, episódios chororô, que já teve vários aqui, ele foi comentar um negócio dele, hum, você falou: "Ah, então vou falar que eu fiz não. Posso falar de uma outra pessoa?". Tinha um antigo chefe de uma empresa, o pai dele contando, o pai dele trabalhava com auxiliar de serviços gerais, e essa coisa de perceber, não era nem direto. O pai dele passou: "Quero falar um negócio com você, com com respeito". Porque você é uma pessoa bem apessoada, fala bem, interage bem.
"Por que que você não estuda? Por que que você não faz outras coisas e continua aqui?" E o pai dele contando ele que aquilo, tipo assim, cara, ninguém nunca nem olhou pra mim, era o, sei lá, um presidente da empresa, um diretor, falou isso, o pai dele foi, caiu pra dentro, começou a estudar, mudou de vida Uhum, completamente, porque alguém só olhou e uhum. falou assim: "Cara, você interage tão bem, fala tudo bem com todo mundo, venham, por que que você não faz?" E talvez foi essa, às vezes você passa por pessoas que estão na tua frente, você pode de repente falar ou então orientar e às vezes você não faz isso próximo, né. Gente, o dia a dia é corrido, eu sei, nem sempre dá, mas acho que é o tema daquela pequenas atenções que se você percepções que você tem gente que percebe e fica assim: "Gente, vai lá e se percebeu, vai lá e faz". Não sei se é melhor falar, não sei o que a pessoa pode achar, não sei, é porque minha visão, tá, não sou certa. Deu como, né, o quê. Uhum. Não é o quê, mas E às vezes fica é tão básico, assim, eu lembro quando eu assumi um time, e aí chegou segunda-feira, eu falei para o menino que trabalhava comigo: "E aí, como é que foi o final de semana, foi legal?" E ele comentou, tá, depois do feedback ele falou: ninguém nunca tinha me dado, tipo, oi, bom dia." ó, Aí eu pus assim, cara, liguei, ele falou: "Não, mas a mentira, a só nunca tinha perguntado como tinha sido meu final de semana." E aí você sim, é uma bobagem, que né. faz diferença. É pra ele, né. Não, e pra gente também, É, até por pô, legal, como é que sim. você tá? Acho que até pra gente também Então, como boa. eu acho que no meu caso, assim, eu sempre gostei muito de fazer de né, de interagir com o pessoal mais jovem, né, no trabalho. Eu sinto muito eles muito perdidos ali, fico sensibilizada com aquela situação, faço muito mentoria profissional, né, para jovens em situação de vulnerabilidade. Uhum, E aí você naturalmente, nessa fase da vida, eles estão um pouco mais começando, então recebe muito agradecimento, muito presente, Uhum. elogio, aham. mas eu sempre, talvez seja essa característica de não dar o parabéns, eu sempre desmereço, falo: "Ah, a pessoa, né, foi isso que eu fiz, foi muito pouco", a pessoa, né, dando uns parabéns pra mim porque eu sou RH e às vezes a pessoa quer, né, agradar, etc. Então eu sempre desmereço um pouco, mas uma vez me tocou muito que uma amiga minha que é psicóloga, Aham. falou: "Dani, e ela não é super minha amiga, ela é mãe de amigo do colega do meu filho. Falou: "Olha, eu queria te falar uma coisa, que eu atendo um paciente que eu não vou poder te falar quem é, porque são Aham. sigilo, mas a gente falou muito de coisas que você falou pra ele e mudou a vida dele, assim, ele teve um momento muito difícil e você foi falando de carreira e de trabalho e passou pelos pessoais e mudou completamente, fez muita diferença na vida das pessoas". E esse foi o que eu acreditei, porque não foi ele que me falou, foi a psicóloga que falou e eu sei que ela não tinha um porquê, né, eu não tinha nenhuma Aham. relação de Uhum. trabalho, então esse foi um que me tocou, de falar: "Olha, independente de você achar se as pessoas estão às vezes toca fundo mesmo". E pra pessoa chegar e falar na psicóloga, Sim, da psicóloga também. Então essa foi, eu não sei quem é a pessoa, sim. mas me Não, tocou. mas tá vendo? Mas de novo, eu tenho absoluta certeza que se eu perguntasse para o teu time as pessoas que conhecem, com certeza o pessoal ia falar um monte de parabéns pra você. É que a gente acaba não assim, E a gente erra e acerta, então às vezes a gente fala: Total. "Deu parabéns", mas tem o puxão de orelha também, e então vai corporativo tem muito disso. hoje, enfim, de novo, grandes profissionais, mulheres incríveis de sucesso, teve algum momento vou botar vida/carreira, que tanto faz, vida pessoal, que você falou assim: "Ferrou, deu ruim". Aquele momento que, assim, você empreender, você quebra todo ano, então, assim, isso é empreende, mas, assim, aquele que me perdi, não sei o que vai acontecer. E acho que mais do que, eh, algum que marcou, é mais pelo sair, porque a gente vê, às vezes, pessoas cavando um problema que, gente, não tem, o problema é tão pequeno, você tá cavando, vai virar grande. Ou tem algumas pessoas que, de repente, têm vergonha de pedir ajuda, cara, se você pedir ajuda, a pessoa do teu lado vai resolver. Ou então algumas mensagens que passa, a gente teve casos profissionais aqui teve um amigo que passou um caso pessoal dele com filho, enfim, que nasceu, e só a enfermeira fala: "Relaxa, nunca vai dar errado, vai dar", só aquela frase, a cabeça do cara parecia que explodiu, que ele estava tão negativo e a vida do cara mudou completamente. E eu vejo ainda que algumas pessoas ficam, não conseguem sair do outro lado, ou então nem tem problema aí. Teve alguma situação que marcou vocês, assim, que: "Cara, aqui eu não sabia se ia pra frente, ia pra trás, não sabia se mudava, se", enfim, alguma situação, e aí óbvio, né, o tema é como é que vocês saíram, assim, pra servir de exemplo pra quem tá nesse momento. Por quê? Porque, mais uma vez, galera que tá assistindo,
são grandes executivos que, gente, são seres humanos. E Uhum. sempre tudo é perfeito. O equilíbrio não é linha reta. Tem momento que tá bom e tem momento que a gente tem que ir lá se recuperar. Teve algum que marcou vocês e o que saiu? Acho que é a minha primeira vez quando eu a minha primeira experiência com o headhunter, que é uma coisa muito importante na minha profissão, e mesmo nos momentos que eu fui RH, ter sido headhunter e montar a área de talent acquisition, gestão de talentos, foi muito importante. Mas a primeira vez que eu fui foi curioso, porque eu trabalhava numa empresa e eu era generalista de RH, já tinha trabalhado com todas as áreas, e aí fazer recrutamento de um C-level, Uhum. nível muito alto, que era justamente a única área que eu nunca tinha trabalhado. Eu contratei uma consultoria para fazer isso, uma consultoria grande, multinacional, enfim, super chique, assim, eu achava eles super bacanas e tal. E acabou o trabalho, depois de um tempo, eles me chamaram para trabalhar com eles. Eu fiquei muito surpresa deles terem me chamado com isso, mas eu chamei vocês justamente porque essa área eu não entendo absolutamente nada de recrutamento e seleção de executivos, né. Falaram: "Não, mas a gente vê pelas competências, a gente vê o que você tem e tal". E eu, eh, comecei lá e aceitei, porque na época também, né, tipo, o pacote de remuneração era maior. Tem uma época na nossa vida que isso faz Sim. qualquer pichuleco a mais Vai ali, da né? nossa vida, né. E aí eu fui e no começo eu achei que eu não ia dar conta, não ia dar conta. Eu tinha um chefe muito duro e era assim, eu não e eu falei: "Como é que eu vou sentar na frente tem conselheiro, presidente de empresa perguntando pra mim quem vai ser a melhor pessoa?" Eu falei: "Ah, sei que você que é presidente, Já. sabe, como é que eu vou saber quem que é o melhor diretor pra sua empresa, né?" Eu deu uma insegurança muito É. grande. Mas depois de um tempo eu acho que isso mudou e como eu percebi, conhecer o ser humano independente da cadeira que ela está sentada. Então aquela pessoa pode ser um presidente de empresa, um cara, uma mulher Uhum. extremamente bem-sucedida por determinados fatores, mas por algumas questões, outras pessoas, e eu posso ser uma dessas outras pessoas, podem ter competências diferentes, Perfeito. expertises diferentes que vão complementar. Então, eu não estou competindo, eu estou complementando. A pessoa é um super-herói, mas você pode ser aquela pessoa que ajuda, né? É, Essa inclusive você foi contratado para ajudar, porque entende que você tem esse, você tem. Então eu consegui superar isso e fiz ótimas entregas, e hoje é uma coisa que eu tenho uma competência que eles falam que é conforto com altos executivos, né, então, você sente e você sabe que atrás é isso que você está fazendo aqui, né, você Uhum. sabe que atrás do a pessoa bem ou mal-sucedida, então São tem pessoas. um ser humano que tem preocupação com o filho, né, com o pai, Uhum. tem uma tem muito mais que nos une do que nos separa. E pra gente Perfeito. trabalhar junto, você buscar o que nos une, é o que faz a gente ser bem-sucedido. Isso eu levei pra vida e Legal. deu sorte de uma coisa que eu mais gosto de fazer, justamente ser E realizada. e é legal esse teu exemplo, porque tem muita gente que esse é um exemplo que as pessoas têm, o medo de novo, é o tema do é o medo de não sou com calma, como é que eu não sou competente para isso? Uhum. E principalmente mudança, né. Acho que mudança e aí não é só jovem não, você muda de empresa ou muda de um cargo, "Não, será que eu dou conta? Será que eu não dou conta?" Aí você perde tanto tempo do "será", que às vezes não atrapalha, mas para alguns às vezes atrapalha, assim, cara, Até você na sua profissão, vai. qual aconteceu de você entrar em lista alguém que você admirasse muito? Você vai aí você até gagueja, vai: "Como é que eu vou entrevistar esse cara que eu acho essa mulher que eu acho sensacional?" O tempo inteiro. E assim, até porque, eh, acho que você conhecer as histórias, né, que acho que Uhum. por mais que aqui seja um ambiente leve, o mais importante é, cara, como é que você conhece histórias incríveis que sirva primeiro de inspiração para você. Você quer levar inspiração para os outros, mas cara, se você não tá nem servindo de inspiração para você, isso acontece no mundo eu do mundo de tecnologia e CX. Não o que a gente vai fazer na experiência para o cliente, fica mas você faz experiência para as pessoas à tua volta? Você não faz nem para você, para sua volta, como é que você vai ter uma estratégia para fazer isso com o cliente do outro lado? Então, cara, você tem que fazer alguma coisa que seja bom para você. É óbvio que com o tempo você fica mais seguro, mas você vai para um lugar novo. Eu fui dar uma palestra na Claro, não foi nem para Roberta, foi para uma outra diretoria, e eu também hoje eu só vou falar de coisas eu não sou a pessoa da leitura, eu sou da pessoa de estar com pessoas, de que eu tenha, que a gente brinca de cicatriz. Eu preciso ser tô na palestra, se quiserem acabar com a palestra, ser rodada de bate-papo, tô dentro. A pessoa falou: "Ah, ué, tu fez certificação de conselheiro, conselheiro de empresa. Putz, cara, gostei da tua palestra, coisa e tal. Quanto você cobra? Vai ter um evento de conselheiros que não sei o quê, pra dar palestra, mas sobre o quê? Não, é sucessão." Eu falei: "Não pode." "Não, mas como assim você não pode?" Cara, eu nunca fiz sucessão. Como é que eu vou te falar de um tema
Porque uma coisa que você fazia lá, por mais que você contrate no contrato, era um mundo dali da tua contratação. Eu nunca vivenciei isso. Como é que você vai falar de um tema que nunca vivenciou? Então por isso que às vezes facilita, Olha, não é você fácil. pode falar, você pode falar sim. Não, sucessão acho que, putz, é porque, o pessoal fala: "Cara, fiquem puto comigo pelo que eu falo, mas pelo que eu não falo". Então, de vez em quando eu falo: "Gente, vou falar de vida real". Nada contra estudo, teoria. Eu lembro que uma empresa que foi conselheiro, o cara mandou pra mim processo seletivo de conselheiro, uma consultoria. Aí era pro bono, mas eu falei: "Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês, são conselheiro. Cara, consultoria, pô, pesquisa, tendência de mercado, tudo isso muito bacana, se for pra isso, não me chama". E tem até hoje, quando tem reuniões com vocês, mando aula. Agora, se for falar de prática, eu contratei centenas de consultorias que fizeram de cagada, que fizeram certo, como é que funciona a prática, eu como contratante, eu atrapalhando os outros, aí eu tenho muita história para ajudar vocês na tomada de decisão. O pessoal ri até muito, que eu falei assim: "Cara, nem me contrata se for para fazer isso". Porque talvez o meu ambiente de segurança se eu quero ajudar com exemplo prático. E talvez seja esse o desafio. Putz, mais uma vez, não estou dizendo que a teoria é importante, mas eu tenho, por isso que eu gosto de estar assim, eu quero ouvir com que cara, o que está acontecendo, o que que deu certo, o que deu errado, o que que deu certo com o que deu errado. Sei. Não sei se é o que é bom ou se é A ruim. gente também, é importante a gente saber o que a gente gosta e faz bem, e tem coisa ninguém vai ser super bom em tudo, né. Não é. Então, às vezes, tem que falar assim: "Não, isso daqui eu deixo para outro colega que vai fazer melhor". E É tem um pouco de generosidade nisso também, não, né, em falar um não e até deixar. porque quem vai receber disso, é que tem que dar o melhor para quem vai estar lá recebendo. Durante um período dei aula na FGV, na pós-graduação lá, eu fiz MBA lá. Aí me chamaram para uma carreira de gestão empresarial, então sempre pegava vida prática. "Ah, não, vai ter cadeira de marketing". Eu falei: "Não, você fez não, você tinha estudado graduação em marketing". Cara, eu estudei, mas nunca apliquei. Eu não cara, o cara vai chegar lá, tinha uma turma de um monte de gente de Ambev. "Nossa, vamos lá", eu lá: "Faz isso, faz isso". O cara lá ia fazer 2 3 perguntas, é ruim não só para a instituição, mas acho que é ruim para o quem está recebendo. O cara falou: "Tá com a expectativa de receber alguma coisa bacana Uhum. e não vai". Você acerta, erro, mas minimamente, teve um amigo que passou aqui que a gente tem que estar quando a gente está confortável no momento de desconforto, é onde você tem que dar o próximo passo. Então, Uhum. não é le é legal você estar sempre aprendendo, não é ficar também no ambiente só Não. confortável, mas também a gente tem que ter uma responsabilidade de se você vai passar alguma informação, putz, cara, o cara tem uma expectativa contigo, você vai chegar lá, enfim, eu estava numa outra palestra que eu fui dar, tinha umas meninas que fizeram um debate antes, minha palestra foi a última. E ela perguntaram sobre: o que que vocês dariam de dica para aprovar projetos para board, para C-level, enfim, de experiência do cliente? Não, porque o mercado, não, porque a tendência, porque assim, e as meninas são muito fera, mas nunca vivenciaram isso. E aí num pedaço da minha palestra eu falei: "Gente, eu preciso de me dá 3 minutinhos a mais aí, só pra tá vendo aquela tua pergunta, só para poder ajudar. Uhum. Pô, faz isso aqui, eu já passei, já não foi aprovado, blá-blá". Então acho que esse é um desafio, mas que para mim, eu fico mais confortável em dar exemplo, onde eu brinco assim, eu tenho que passar de 3 5 perguntas, se é para "cancela isso aqui, vamos fazer de bate-papo", beleza. Se for falar de tendência, aí talvez eu teria mais dificuldade. E agora nem lembro, você já respondeu? Não, Vá. ainda não, tô pensando aqui, mas vamos lá. Deu tempo para pensar, Deu tempo deu uma pra colher de chá, pensar. deu uma colher de chá, Ah, deu não, uma colher de deu uma chá. super colher de chá, eu fiquei pensando em 2 momentos, mas vou falar de um especificamente. Eu trabalhava numa empresa com tendência, pesquisa e super descolada e tal. E naquela época eu já atendia a Natura, foi onde eu passei muitos anos, e entreguei alguns projetos, passou um tempo, eu fui desligada dessa empresa, porque eles queriam trabalhar com uma outra abordagem de pesquisa, tal, menos criativa, um escopo que não era o meu, né. E num primeiro momento eu falei: "Cara, e agora? O que eu vou fazer?", né, porque eu estava vindo, assim, uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra. E falei: "Ah, vou freelar", comecei aí fui fazer uns trabalhos com umas outras meninas na América Latina, que eu sempre gostei muito e tal, e recebi o telefonema da Natura. Eu nunca imaginei trabalhar, né, Hã. nisso, eu nunca imaginei ser cliente, na minha vida, assim, eu tinha sido fornecedora a vida inteira, e aí num momento que eu estava ali meio num limbo,
limbo ali, entendendo para onde eu ia, o que que eu ia fazer, pensando: "Ah, será que não está na hora?" Eu tinha 30 e poucos anos, eu abrir a minha própria empresa de pesquisa, me juntar, né. E aí eu lembro de que eu estava parando o carro, assim, na farmácia, a menina me ligou, falou: "Ó, você foi indicada para fazer uma entrevista com a Faísa", que é uma amiga dela de escola, do Rainha. E eu olhei aquilo e falei: "Caraca, será que eu sei? Será que eu não sei?". Então, assim, para mim tem 2 coisas dessa história, né. Eu acho que uma é confiar na vida, assim, né, porque eu acho que a gente tem uma ilusão, eu não sei, Dani, que a gente pode desenhar a nossa carreira, esse passo, esse passo, esse passo, esse passo. Eu pessoalmente não acredito nisso, assim, não É. existe, né, eu não acredito nisso, nunca acreditei. Mas eu nunca acreditei, né, eu acho que tem isso. Segundo, o que me levou àquele telefonema foi porque, de alguma forma, o trabalho que eu tinha feito o melhor trabalho que eu podia. Eu lembro quando eu entreguei o trabalho, eu falei: "Cara, será que algum dia eu vou fazer uma pesquisa tão legal quanto essa?". Aham. E aquela pesquisa foi o que me levou para ser convidada para trabalhar na Natura. Então, assim, acho que tem 2 coisas ali que eu aprendi, confiar na vida, né, que a vida o caminho vai se colocar, e você fazer o melhor trabalho que você possa, independente de qualquer coisa, porque o bom trabalho vai te levar a um outro trabalho, né, assim, de alguma forma ele vai te levar a um próximo passo, é alguém que vai te indicar, é alguém sabe assim, né, e depois eu tive uma gestora durante muitos anos na Natura que ela falava: "Cats, faz o melhor que você pode". Sabe que às vezes fica, É. né, tem que É. aprovar não sei onde, tem que não sei o quê, tira a verba. É. É, eu estava só esperando aqui, ó. Boa, Dani. Boa, Dani. Porque ela me Boa, chamava, ela Dani. falava Ah, já assim, pegou ó, mais um, aí ela ó. falava pra Boa. mim assim: "Faz o melhor trabalho que você pode". Ela falava: "Esquece ó, porque às vezes fica, né, ah, não aprovou ali, não sei o quê, e vai, tira a verba e não sei o quê". A outra diretora, a Natura é uma empresa colegiada, é muito desafiadora, né. E ela falava: "Faz sempre o melhor que você pode, que as coisas vão acontecer". Ó. Não, e esse negócio de fazer o melhor, lenda de não sei quantos, do negócio lá do já viu aquela do como é que é quando faz mestrado? É orientador? Uhum. Aham. Aquela história do cara que foi apresentar, você já sabe dessa? Não. Não, era essas antigas já que era o cara ia apresentar para o orientador: "Pô, legal não, agora faz mais uma pesquisa", o cara ia fazer mais pesquisa. "Não, legal, agora vê algumas referências". Pô, faz algumas pesquisas internacionais, bota não sei o quê. E o cara já: "Não, já fiz tudo". "Não, faz isso". "Não, agora faz uma revisão, faz um novo texto". O cara falou: "Cara, não, a última vez, faz isso". "Cara, chega, não vou mais mexer nada, se não tiver bom desiste". Ele falou: "Beleza, agora eu vou ler". Então assim, porque a gente tende, dependendo do momento: "Putz, cara, isso aqui tá satisfatório". E quando a provocação vem: "Faz o melhor que você pode", você: "Cara, não tá legal, deixa eu rever. Não, calma aí, não tá legal, deixa eu rever". O compromisso é seu A com você, a né. pergunta começa a falar assim: "Não está legal". Não, aí a pergunta é assim: "Não, cara, acho que aqui dá pra passar, o pessoal vai entender". Vai, é bem diferente, né. Então essa coisa de você fazer o melhor, é você mesmo criticar: "Tá melhor?". Não fala assim: "Tá suficiente?". "Tá", mas é o melhor? Não. Então por que não fazer o melhor, né? Boa, bom ponto. Agora é fazer uma pergunta invertida dizendo o seguinte: o que vocês aprenderam do que não fazer? O que que vocês vivenciaram, não é nem aprenderam, aí é que vivenciou e não precisa Uhum. citar nome, né, ou fizeram com vocês, ou viu alguém fazer, do que não fazer. E acho que imagina que talvez hoje ainda existem tema, né, Uhum. femininos, mas acho que no passado foi muito. Eu sou uma pessoa que eu falo que eu não sei se a palavra melhor, privilegiada, mulheres incríveis, líderes incríveis que eu Uhum. tive, então acho que o próprio ambiente do meu trabalho tinha muitas mulheres líderes, então, eh, eu não vivenciei nada, assim, situações, mas nada que foi de desrespeito ou de Uhum. não estar em poder, de diretor, vice-presidência, de chefe. Então, e para mim, e conheço pessoas incríveis que vêm aqui, mas eu sei que isso não é normal. Tem muito lugar que, enfim, Uhum. já teve gente que passou aqui que falou que tinha que botar se vestir quase igual homem para poder estar num determinado ambiente. Mas a pergunta é assim, de novo para a galera entender que são Uhum. pessoas normais. O que que você aprendeu do que não fazer? Porque às vezes as pessoas ficam tão remoendo, cara, tá bom, foi ruim, mas pelo menos você aprende que não deve fazer isso para não repetir, não fazer com ninguém. Teve alguma situação que marcou vocês o que não fazer?
Hum, eu acho que para mim, eu nunca prestei muita atenção nos caminhos tradicionais, sabe, sim, eu sempre fui muito intuitiva e as coisas foram acontecendo e eu acho que não fazer é não prestar atenção muito nas regras do jogo, sabe, assim, "Ah, tu Hum. tem que fazer isso também, né", eu sempre achei aquilo, menor mesmo, é um defeito que eu tenho, né. Então eu acho que toda corporação ela tem as regras, então quais são as regras? Porque para mim tem uma falácia do mundo corporativo que é: "Antes o feito do que o mal feito". Isso para mim é uma falácia, isso é, né, é quando é bom e quando não é bom Dá um você, é, né, então assim, acho que são essas frases que são uma grande mentira e uma grande, manipulação circunstancial do mundo corporativo, né, então eu aprendi isso a duras penas. E uma coisa que eu fazia e que, não era legal, toda vez que eu fazia eu falava: "Por que eu fiz isso?". Às vezes eu estava tão apaixonada pelo projeto, que eu esquecia os coleguinhas, no uhum. sentido assim, sabe, eu ia e depois eu falava: "Cara, eu não alinhei com isso, não", sabe, assim, eu atropelei algumas pessoas e não era por ambição, eu acho que as pessoas não entendem muito isso, porque como a competição interna ela é muito grande, Uhum. não era não isso não estava na minha cabeça, não estava porque eu queria aparecer, não era o meu drive. O meu drive é que às vezes Você já estava ali eu me acelerado, você não perdia, fazia eu me perdia, assim. Totalmente, então isso eu aprendi, assim. bom ponto. Não, esse tema do feito não feito eu tive um chefe lá, um Seixas Manta, e tem um que eu acho que era importante, que era melhor uma terminativa do que 10 iniciativas, que era uma Uhum. discussão de, assim, Qual foi a cavaquinha? cara, até porque eu vim numa geração de metodologia, Uhum, PDCA, que não sei o que não deu certo, vamos era para dar 20%, cara, só uhum, deu 5, vamos voltar aí. E hoje não, se deu errado, já faz um novo plano de ação, já vamos para o próximo, já vamos para o próximo, aí você vai fazendo um monte de lista de ação, se de repente aquelas 3 você rodasse um PDCA, e eu lembro de estar conversando com o pessoal: "Não, mas tu fez uma", aí coisa de velho, né, "Não, mas pelo menos tinha um Ishikawa que não sei o que", a pessoa olhando pra minha cara assim: que Ishikawa? Que você tá falando ali?" "Não, causas e", porque como o mundo foi mudando muito pra, metodologias, agile, blá blá, uhum, enfim, você não faz uns básicos do que é a entrega. Então quando você falou isso, cara, não, vamos fazer, porque eu vou fazer mal feito, vai dar problema, não é mal feito, uhum, mas vamos fazer, eu tô com uma lista cheia de iniciativa, mas tá, e aí? uhum. Qual que vai, né? Mas esse era um mantra que ele tinha lá, que ficava na cabeça, que foi um bom aprendizado. Por mais que você tenha muita coisa pra fazer, mas, cara, pelo menos acaba uma do que não ficar com um monte de coisa aberta. Eu acho que no meu caso tem um pouco a ver com o que você falou do segundo ponto, que é nunca colocar a gestão de pessoas, seja hierárquico ou não, no automático, né. Uhum, Então, às vezes, a gente acha que a gente está acostumado, etcétera, mas as pessoas mudam, as dinâmicas mudam, então você tem que estar sempre, lendo o ambiente, entendendo as motivações do nunca colocar no automático, até porque Perfeito. trabalho com RH, trabalho com pessoas, você sempre tem que estar disposto a ser um agente transformador. Às vezes a gente coloca no automático e não dá. Isso nunca pode dá um exemplo. É uma pesquisa que vocês podem fazer. A gente faz pesquisas e pergunta: "Você acha que você é um chefe ruim ou bom?" Perguntar pra você, a maior parte das pessoas acha que é um chefe bom. E você perguntar para a maior parte das pessoas: "E o seu chefe, é bom ou ruim?" Independente, pergunta para seus amigos: "Você acha que você é um chefe bom?" O chefe: "Ah, all things considered, eu acho que eu sou bom." Aí você já teve um chefe ruim, você acha que tem mais chefes ruins? Quase todo mundo acha que tem chefe ruim ou que já a conta não fecha. Se todo mundo se acha um chefe bom, como é que pode ter tanto chefe ruim aqui? Tem uns compassos aí. Vocês podem fazer exercícios com vocês, com É. as famílias, com uhum, os amigos, começar a perguntar: "Você se acha um bom chefe? E você já trabalhou, o seu chefe é bom? Você já trabalhou mais com uhum. bons chefes? Você acha que existem mais bons ou maus chefes?" Aí você vai ver que tem um descompasso, né. E porque a gente não se enxerga como um mau chefe, às vezes. E às vezes a gente é. Então a gente É. tem que colocar isso para, a gente quer transformar o mundo corporativo, Uhum. pessoal, a gente tem que ser agente de mudança, a gente não pode colocar no automático, e a gente tem que estar o tempo inteiro, consciente, proativo para você ser
realmente um chefe Perfeito. transformador, é uma pessoa transformadora. Sim, E eu tô falando chefe, mas que será sim, sim, sim. organizações são mais complexas, pode ser um colega, pode ser um companheiro de trabalho, um parceiro, um sócio, um amigo, enfim, né, então eu acho que Legal. isso é um ponto super importante. Não, e bom que você trouxe a palavra que transformador, inspiração e fala de transformador, porque antigamente há muito tempo de servidor. Gente, minha visão, monge executivo, legal, estudei isso, acho que é importante, mas é você fazer provocação, não só estar ali para ajudar, né? Acho que é o tema da transformador. Mas eu até lembrei de um exemplo, até falei, acho que eu falei no episódio que a gente gravou, não é o que vocês estão assistindo agora, acho que foi no terceiro episódio. Não sei se você estava aqui, que a gente também tem que ter um cuidado com respeito às pessoas. Normalmente, em momento de crise, a gente escorrega. Uhum. Então, é no momento de não bater uma meta, de não sei o que, no momento da situação, a gente escorrega com respeito das pessoas. E uma outra que teve um diretor da empresa que passou aqui é: temos que ser a melhor pessoa do mundo primeiro para quem te ama e quem está próximo da gente. E a gente, normalmente, a gente quer ser a melhor pessoa do mundo, do mundo corporativo, feedback no privado, elogio no coletivo, olha a comunicação, olha o gesto. E chego em casa e tem equipe, enfim, teve situação de equipe minha, enfim, que mudou, putz, cara, mas aquele cara, porque o cara fala assim, e já ouvi muito, não, gente, fica tranquilo, eu sou paizão. Pra fora eu protejo, mas em casa perto que você dá. Cara, não. Sim, você também tem que respeitar quem tá, entende o conceito, mas quem disse que o pai tem que ficar apertando, batendo o tempo todo e a gente naturalmente, culturalmente, cara, no dia que ele falou isso, quem já assistiu outro podcast aqui já viu, já falou isso, eu fiz assim na cadeira, porque recentemente eu tinha chamado a atenção do meu filho, negócio de nota da escola, e tinha os coleguinhas próximos, cagaram pra mim. Assim, não, mas assim, cara, nunca no mundo corporativo você ia falar na frente dos outros. Então são coisas que eu acho que são alguns cuidados, né, não vamos acertar sempre, vai escorregar, porque de novo, quando você está num ambiente de segurança, você acaba dando uma relaxada, acontece, mas pelo menos se você se policiar, assim, cara, será que eu estou fazendo isso aqui em casa ou com o meu time, eu faria isso no mundo corporativo normal? Não, então por que eu estou fazendo aqui? Isso é muito comum, né, porque a É liderança é difícil. consciente. Aí quando você está consciente, vendo se você observado, tá tudo muito bem. Quando tem acontece ou um momento de crise, né, então você está velejando, tocando o barco, tá tudo ótimo. O barco começou a afundar, Você vai. começa a gritar, e é a hora que mais precisa de liderança. Uhum. A mesma coisa, liderança, você está aqui, né, você está sendo assistido, sendo gravado, você está sendo super legal. Quando você tá sozinho na sua casa, você não tá sendo filmado, você tá e aí às vezes escorrega Escorrega. justo com a pessoa que você mais tem que proteger. É isso aí. Isso é do ser humano, É. mas é uma coisa que é justamente o que eu falei, acho que a gente tem que ter essa liderança não colocar no automático, assim, Ou pelo menos errei, lembrar e pode lembrei. depois falar pro seu filho: "Cara, desculpa, né, o menos importante é muito menos importante a nota do que o esporro É, coletivo, né, é. então". E sabe o que eu aprendi da liderança e na maternidade também, né? Cada um precisa de um líder, como cada filho precisa de uma mãe, né? É totalmente. Eu lembro assim que para cada um das pessoas que trabalhavam comigo, quando eu ia fazer as avaliações, é outro tipo de dinâmica, é outro tipo de conversa, né? Então tinham mulheres que precisavam de conversas mais longas, de outro tipo de abordagem. Tinha, para mim, teve um cara que era do meu time, eu amava, ele era super pragmático. Então, assim, eu lembro o primeiro feedback que eu dei para ele, eu me perdi, porque eu estava lá querendo saber, não estava querendo me contar nada da vida dele. Para ele era tipo, beleza, como é que foi, o que que eu entreguei, o que que eu não entreguei, o que que eu preciso e aí eu falei: "Cara, ele precisa de uma outra história", me organizei diferente. Então, assim, quando eu aprendi que cada um precisava de uma faceta minha, mudou completamente a minha relação com as pessoas que eram do meu time e a minha formação de liderança também, né. Porque não dá para você ser óbvio, você vai subindo, você vai diminuindo, mas os seus diretos, você tem que prestar atenção que cada um Sim, deles precisa, sim, né. sem dúvida. Eu acho que isso foi para mim uma virada de chave ali. É legal você trazer o tema de liderança, porque tem muita gente assiste aí, tem líderes jovens e Uhum. tudo. A minha melhor experiência, falo pra todo mundo, de líder foi quando eu fui supervisor de call center. Fui operador, enfim, Ah, eu fui diretor de você eu sou operador, monitor, supervisor, blá-blá, diretor. Aí eu fui fornecedor, depois eu fui pra Oi, aí virei diretor, enfim.
E eu lembro que estava recebendo um prêmio internacional e tudo, algumas pessoas sempre perguntavam: "A maior experiência de liderança foi quando eu fui supervisor", por quê? Porque quando você faz gestão de 20, 30 pessoas que fazem exatamente a mesma atividade, porque quando você depois vira: "Não, esse aqui é meu analítico, esse aqui é meu estatístico, esse aqui é meu cara, esse aqui é mais venda, esse aqui é", quando é exatamente a mesma atividade, cara, não tem jeito. O cara precisa bater a mesma meta, o sistema é o mesmo, se você não entender quem são as pessoas que estão ali, são diferentes, e aí é óbvio que o pessoal fala: "Ué, tem alguma dica de liderança, se são pessoas, você tem que conversar com Hum. pessoas". Você pode ser o melhor gestor do mundo, se você trocou de equipe, se você fizer a mesma coisa vai dar errado porque as pessoas são diferentes. Não tem muito mistério, se você não Uhum. conhecer quem são as pessoas ali, por exemplo, você deu do que é pragmático, ou você tá ali porque quer comprar uma casa, se você não conhecer as pessoas, você vai fazer a liderança, vai em algum momento, tem ali um básico ali, mas você vai dar errado porque as pessoas são diferentes. Então a pessoa fala: "Não, a pessoa tem que gostar de pessoas". Não sei se a palavra é gostar, Uhum. assim, é minimamente você se interessar, É. porque depois quando eu fui lá, quando estava como diretor, eu rodava muitas operações e gostava de ir no supervisor, ia para o chopp, ia para o bar, ia com enfim. E eu lembro que tinha um cara novo na operação, eu falei: "Cara, tá com resultado legal, você não tem nem 3 meses, o que que você tá fazendo aqui com o supervisor?". Ele veio de fora, não veio nem da operação, não. O que que eu fiz na minha agenda? É uma coisa que pra mim me ajudou, que ele não sei se era mais algum lugar que ele estava que falou fez no final do mês todo mundo, toda a minha equipe, ela tem agenda de meia hora comigo, mas eu não falo nada de trabalho. Então a pessoa já sabe, já se programa, que no mínimo a gente vai nesses meses. Uhum. Nesses 3 meses que eu acabei de chegar, eu precisava conversar com ele, quem é ele. "Cara, o que que você gosta de fazer? Você tá trabalhando por causa de quê? Pô, teve alguma situação aqui que você não gostou?". Eu não vou falar de meta, não vou falar de nada. Ele se programava, porque esse cara, meia hora no mês dava. A pessoa se programava, já sabia que ia ter um bate-papo com aquele. Uhum. E eu achei quando ele falou isso, e olha que assim, eu tô falando que eu já estava sabe assim, você ficar olhando assim: "Ah, acho que eu nunca fiz isso", aí pergunta assim: "Por que que os outros não fazem essa preocupação de entender um pouquinho quem é a pessoa de uma forma, rotineira?". Então esse exemplo é um exemplo, parece simples, mas se você conversar, só para você entender quais são os objetivos, porque eu acredito, pra mim é tudo de acordo com o objetivo pessoal. Eu trabalho porque eu quero um objetivo pessoal, seja da minha família, seja comprar minha casa, seja se você não tiver um objetivo pessoal muito grande, não vai tal da frase, eu não lembro quem falou isso uma vez: "Você não vê a casa pronta, você não aguenta a obra, porque vai ter Cara. problemas". Aham. Cara, se não for um objetivo pessoal muito forte: "Ah, não, cara, não quero mais não. Deixa eu não vou aguentar e não vou fazer muito isso". Por isso que se você conhece minimamente, se você tem ali conversando com as pessoas, isso vai fazer muita diferença. É legal você Muito bom. falar A isso. Carol falou: "Ah, falou pra pessoa como é que foi o seu final de semana?" Perguntou uma coisa de fora do trabalho. E isso engaja, né, porque a pessoa tá vivendo. E eu concordo com você, não é gostar de pessoas você não vai gostar de todo mundo, É, Nossa, mas é total. quando a gente fala gostar de pessoas, é gostar de lidar com pessoas, gostar de poder entender. entender, né. E call center é um dos lugares, eu acho que é a melhor escola para gestão de pessoas, que é um dos ambientes mais diversos que tem. Total. Hoje em dia, porque as pessoas entram muitas vezes no corporativo através disso, é uma Sim, primeira oportunidade para sim. todos que nunca entraram, as pessoas só têm emprego informal e entra numa grande empresa, né, ali e começa a ter o primeiro contato com as políticas corporativas, como isso que você falou, né, como que as empresas trabalham, etcétera, ali, né. E Sem numa dúvida, diversidade na veia, né, porque sem às vezes dúvida. fala assim: "Ah, empresa de tecnologia, tem prática diversa", você vai pegar um chão ali de atendimento, ali vão ter pessoas LGBT, pessoas trans, mulheres, negros, dirigentes, ali sim vai ter uma diversidade real e é uma super escola Sem dúvida. de nossa, E aí total. tem uma que me marcou, que foi tinha uma época lá que nego antes de mandar embora passava pra mim, que é assim: "Ah, o Eto cobra demais, mas o Eto, como bom carioca que gosta de faz amigo rápido, ele vai entender". Eu não fiz nada, cara, tinha uma pessoa que estava assim meio na sala de lanche, sabe quando tá meio: "Cara, vamos conversar aqui, que houve?". "Não, putz, eu tô aqui, mas tá em separação, 3 filhos, atendente, 3 filhos", fica assim: "Cara, como é que paga, né? É. E eu preciso resolver lá, mas eu não posso faltar aqui". Aí eu lembro, falei: "Cara, vai resolver esse negócio". O coordenador amigo meu, ele falou: "Não, a gente vai resolver, fica aí uma semana sem vir". "Não, mas foi uma semana sem vir". E eu falei com o coordenador: "Não, tudo bem". Cara, o cara voltou depois, sei lá, 2, 3 meses, foi o melhor atendente, o melhor vendedor. Então era um negócio super simples, que de novo, quem é novo, gente, o cara não vai ter essas eu nem sei porque que eu fiz isso na época, enfim, não tinha muito tempo de liderança, mas é o tempo das percepções, né, a gente falou sobre isso aqui, de Uhum. você minimamente olhar.
Indo aqui para nossa reta final, se deixar a gente já pode puxar, pode começar o vinho não, né? Já pode, você toma um vinho? Não, assim, É. eu praticamente não bebo álcool. Não, mas uma vez ou outra? Uma vez ou outra. Hoje eu tomaria um vinho. É, boa, Festa de boa. champanhe. Ah, boa. Não, porque a gente brinca com os amigos aí que assim, se não bebe pra estar com a gente tem que ser muito confiável, porque senão a gente bebe e depois fica falando: "Ah, você fez isso". Que aí pelo menos é o motorista da rodada, né. Porque aí você não bebe não, bebeu uma vez, quem não bebe, não bebe nunca, nunca, cara, assim, não é possível que não tem, né. Então assim, pra gente ir aqui para o fechamento, ó, vocês vão ter que conhecer mais essas férias, depois a gente vai dar um jeito de chamar ela de co-host também aqui pra falar mais. Quem são vocês quando vocês estão pensando zero, zero, zero tema relacionado ao trabalho, que vocês gostam de fazer de hobby, essas coisas, e um superpoder? O superpoder é aquele assim, amigos e familiares quando precisa disso e não, chama, não, vamos organizar a festa, chama, não, vamos cozinhar, ou vamos, preciso gastar o dinheiro, ou qualquer coisa que, se for acontecer, você tem que pedir para vocês têm que estar envolvidos, porque vocês sabem muito. Então, o que que é o hobby, o que que vocês gostam de fazer que traz uma energia, e esse superpoder, que o pessoal já sabe que se precisar, descolada, descolada, vamos chamar de descolada que vai ajudar a gente a resolver. Eu gosto, quando eu não tenho nada pra fazer, eu escuto muita música, muito. E algum estilo preferido? Não necessariamente. Eu na pandemia comprei um CD player e vou colocar minha coleção de CD. Ah, E eu gosto muito de escutar música e gosto muito de água. Praia, cachoeira, preciso estar perto da água, assim, é o que eu gosto. não, mas fala aí, o último, aquele dia que você estava feliz, não era um dia feliz, o que que você ouviu a última vez que estava feliz? Eu há anos escuto o mesmo um CD da Ella Fitzgerald, que é de um box que era uma trilogia dela, que tinha um amarelo, um verde e um rosa. Tem um rosinha que eu adoro. Nossa, Eu tenho até 2 CDs desse, porque eu fico com medo de perder, e aí eu tenho 2, não sei por que tem 2 e eles estão guardados ali, é o que eu escuto. Eu adoro, adoro cantar esse CD, adoro. Opa, calma aí, mas qual a música dela? Eu não conheço quem é. Não. Quem é? Não conheço. Não, mas Como é aí que é? eu tô sozinha. Você falou quando eu tô Não, eu não sozinha. conheço ela. Qual música que ela. Qual pedacinho da música aí que ela. Não, não, Eu não não. conheço. Você conhece ela, não? Eu também não conheço. Falar. Eu também nunca ouvi falar, não. Não, aí é um pouco Como é que é o nome demais. dela mesmo? Da Ella Fitzgerald. Não conheço, não. Não, você vai de cantarolar. Não, Acho que quem gente, tá assistindo. Alguém que tá assistindo aí. Vocês conhecem quem? Acho que ninguém conhece quem é. Não. eu adoro esse CD, então eu escuto muito quando eu tô sozinha, assim, gosto. E aí acho que meu superpoder é dicas em geral, né? É. Dicas. Ah, onde eu compro isso? Ah, uma casa na praia. Todo dia tem alguém me pedindo Pedindo alguma alguma coisa. dica de alguma coisa. Mas de assim, coisa diversa de não ter nada. Diversos, diversos. Tipo, você tem um contato daquela casa na praia, no sertão da Barra Dura. Aí eu vou lá procurar. Ah, onde eu compro não sei o quê. Mas às vezes quando cai pra você uma coisa que você não tem a mínima ideia, que você tem que pesquisar, só assim, em vez da pessoa pesquisar, você tem que pesquisar pra ela? Ou quando já pergunta alguma coisa que você já minimamente você conhece? Ah, sei lá, outro dia uma amiga falou assim: eu tô indo agora na Santa Cecília, tem um lugar de happy hour, eu vou pesquisar junto. Eu tenho É, uma você vai lá. pastinha no Instagram que eu tenho, tipo, restaurantes, bares, café da manhã, eu vou separando E já vai botando. e já vou botando. É dicas em geral. E uma dúvida, música você falou bastante, né? E ela pediu de internacional. Nacional, tem que ter Nacional, eu gosto muito, assim. Ah, clássico, né? Caetano, Gui, Bethânia, escuto muito. Aí dos mais, deixa eu ver aqui, tinha. Eu tô super apaixonada pelo João Gomes, Manhana. Hoje eu comprei um ingresso para ver Teresa Cristina e Lued Luna, eu adoro Lued Ah, Luna, acho muito legal. Eu vou muito a show, é uma das coisas que eu adoro, assim. dança também? Danço, O Bocari já vai falar, é, representa o time do Rio aí, né? gosto de música, gosto de dançar, gosto de fazer aula de dança. É. Acho o corpo um barato, assim, essa coisa de brincar com ele. E aí? Aí Dani dança também? Tô aqui com 2 cariocas, essa coisa. É. Verdade, é verdade. Do Samba dança. Samba segunda. Não dá. Samba do trabalhador. Não, paulistana mesmo. Eu gosto muito
Eu acho que assim, quando eu tô assim, todo mundo sabe, né, e me define fora do trabalho, eu tenho uma família grande e muito grudada. Hã. Então a gente está sempre junto. Então meus pais, meus irmãos, minha cunhada, meus sobrinhos, eu tenho só um filho, mas tenho 4 sobrinhos, um Aham. enteado, então todo mundo acha que eu tenho mais de um filho, então eu tô sempre, muito, né, até meus tios, até hoje a gente mantém primos, então isso preenche muito a minha vida, né. Então nos momentos que eu não estou trabalhando, é muito comum eu estar envolvida, porque é divertido, assim, se eles não fossem minha família, eles seriam meus amigos, e por Sim. isso que eu teria escolhido, né, então isso é uma coisa que me define muito. E um superpoder Mas com eles aí tem algum lugar, assim: "Não, eu prefiro ir mais pra clube, eu prefiro ir mais pra natureza", tem alguma coisa mais específica? Não, estando junto em algum lugar na cara tá tudo eu acho que tem a ver um pouco com o superpoder, que eu acho que é quase um superpoder familiar, que a gente é muito eclético e muito, assim, eu acho que muito as pessoas do Bora. é. Então, assim, normalmente eu tenho amigos muito distintos, assim, graças a Deus sou abençoada com ter um número muito grande de bons amigos e muitos diferentes entre si. Então eu sou aquela pessoa que fala assim: "Ah, vamos fazer Dani, vai ter uma imersão literária, vamos, vamos". Ah, os outros amigos cariocas: "Dani, vai ter o samba no Rio, não sei aonde". "Vamos". Va "Vamos". "Ah, é. vai ter o show lá no Blue Note de jazz". Vamos". Então acho que essa questão de ter A um companhia do "vamos lá", né. eclética e ter um bom Legal. humor pra porque vários desses lugares, quando você é do Bora, que é um tem metade de perrengue, né. Então, assim, ó, bom humor de rir do perrengue também. Pra ter história pra contar, pra ter história pra contar, não. Então eu acho que esse é o É, superpoder. é. Ser a pessoa do Bora e ter um bom humor pra lidar com os perrengues de ser a pessoa do Bora. Acho que é Não, um pouco não, isso. e isso é fundamental, se não tem história pra contar, tem alguma coisa então vamos lá, aproveitando, só antes do fechamento aqui, calma aí, dá tempo. Uma história, um dos perrengue divertido, uma coisa que você contaria 2 da manhã, tomando lá os vinhos, chopp, champanhe lá com os amigos, publicáveis, né, que vocês contariam uma história engraçada aí, um perrengue engraçado. Gente, vida normal, o grande executivo também vive e também passa perrengue, tem vários aqui, já teve gente, Olha, enquanto a Carol pensa, eu não sei se foi tão engraçada, mas foi muito pitoresco, porque a gente foi pra uma das últimas viagens que fui com a minha irmã e com meus sobrinhos, a gente foi pra um lugar chamado Gjirokastër, na Albânia, né, então Albânia já é um país, que pouca gente visita, porque ele foi a Coreia do Norte da Europa, fechado há muito tempo, então brasileiro não é tão comum ir para lá, e a gente já foi para lá, mas eu cismei de ir numa cidade do Cadaré, né, que é um autor que, para quem gosta, é muito famoso, vocês devem conhecer porque o Walter Salles fez Abril Despedaçado, hã, Passado no Nordeste, é o livro é dele. dele. Da Tá. Albânia que ele fez foi uma coisa um interesse muito específico, eu fui pra Gjirokastër, que é uma cidadezinha no meio do nada na Albânia, e a gente estava lá num lugar maravilhoso, e a minha irmã conseguiu quebrar a gente estava jantando, almoçando num lugar lindo, ela quebrou o dente da frente. Putz, Então você fala e aí a gente estava num lugar onde as pessoas não falam inglês, obviamente a gente não fala albanês, albanês. e eles falavam albanês ou grego, que não seja é a mesma coisa, nada, né. E aí a gente foi atrás, assim, falou: "Meu Deus do céu, cara, o que a gente vai fazer agora?". Foi aí que foi uma epopeia de ir atrás de um dentista numa pequena cidadezinha no interior da Albânia, sem falar albanês, eu não falo inglês. Longa história curta, a gente achou um dentista, ela foi super Conseguiu. bem Aham. atendida, conseguiu consertar até chegar no Brasil, inclusive até o dentista que falou: "Olha, o meu colega albanês até que fez um bom trabalho", né, porque obviamente fez um curativo, mas eu acho que esse foi um dos perrengues, assim, mais pitorescos, porque a gente ria, ria, e eu ia falar: Eu não podia rir, não podia rir com a mão na não, rindo. E aí no final você sabe que serviu pra gente conhecer, né, as entranhas ali da Albânia, do sistema de saúde no país que era comunista Aham. até pouco tempo atrás. Então esse foi um perrengue que foi muito perrengue, com dor, Assim, com questão, mas que foi no final muito e tinha engraçado. quantos anos o teu sobrinho estava junto? Os meus sobrinhos faz uns 2 anos, meu sobrinho tá com 16 ou 14, 14 Ah, e não. 16. Ah, então eles se divertiram não, eles se divertiram, então Mãe, já foi. eles se divertiram também. Ainda eles estavam dando risada, assim, só achando aquilo um pouco assustados pelos vielas que a gente entrou ali, mas se divertiram.
A gente tem muito. Carioca daí tem muito. Nossa. Carioca vive no perrengue, com Vive, todo respeito. vive. Eu amo Rio, mas viver no Rio é um perrengue diário, né? E é uma É, delícia, um a perrengue gente gosta de aventura, né? Vai. Eu ia contar um perrengue corporativo, assim. A gente foi uma vez, uns 4 executivos, a gente foi para o South by Southwest. Aham, E aquilo é uma Disney de adulto, né? sim. Assim, aquilo é divertido, é interessante, eu acho aquilo eu fui umas 3, 4 vezes, e tal, foi sempre muito legal. E aí a gente estava voltando, fez a parada no México e estava todo mundo exausto, né? E aquilo exaure o ser humano, a cabeça fica toda cansada, né? Bom, a gente perdeu a conexão Hum. de uma viagem corporativa. Então, primeiro, a vergonha de você ter feito esse amadorismo, assim, master, né. E aí, bom, as meninas estavam lá, resolve, e agora? A gente no México, como vai fazer? Perdeu a passagem, a gente pagando a passagem do bolso, aquela confusão toda. "Ah, vamos ficar aqui no Ibis", a gente tinha chegado na cidade do México, "vamos ficar aqui no Ibis lá no aeroporto". Falei: "Não, gente, aí também já é demais. Aí é muito loser, me dá esse booking aí que eu vou achar um lugar". Bom, não foi. Cara, a gente chegou em um hotel no Spring, que era tipo uma casa antiga, com vários quartos, com uma senhorinha. Eu não sei E nem assim, explicar como eu achei aquilo. Eu sei que as meninas olhavam para mim e falavam: "Não, você só pode estar brincando que você achou esse lugar". Era uma casa maravilhosa. Sabe aqueles hotéis que ficam em casas antigas? No aham, México aham. tem muito. E eu olhei e pensei: "Bom, agora já deu tudo errado, amanhã tem uma feira, minha feira preferida na cidade do México, nós vamos ficar ali". Bom, Vou ficar que aí era pra para ser uma tragédia, né, aquela aham. vergonha, acabou, virou uma Não. coisa das meninas quando a gente chegou na feirinha, elas olhavam para mim e falavam: "Por que que a gente vai embora hoje à noite? Né, a Dá gente pra já poder fez já tudo errado, a gente já pagou a passagem, por que que a gente não se deu já que mais vai um ficar mais um já dia. que ia ficar porque era o final de sabe assim, por que que a gente fez isso com a gente? Tudo bem que a gente voltou, sabe aquela última cadeira ali, ó, que ficou Encostado lá. Mano, batendo. batendo, mas foi uma sabe assim, aquela primeiro constrangimento da gente correr, sabe aquela coisa muda o fuso, né, de repente o cara fechando na nossa cara, assim: "Não, não pode mais entrar". "Como não pode entrar?". "Não, não pode mais entrar". Aquela vergonha de: "Cara, isso é trabalho, merda, ele fez isso". E de repente a coisa virou Ai. encantada, assim, A sabe, da graça do gente perrengue é assim, quando acaba bem, vai, É. esse não é problema sério, né, mas não, enfim, vale terminamos com prejuízo, ó, pá, voltamos ali, ó. Não, mas já tem ó, mas olha só, um aprendizado aqui pra quem tá assistindo. Agora se ficar na cidade do México, onde é que vai perguntar, cuidado com o booking da casa, pega a dica, já segue a Carol. pra "Não, quero te fazer uma pergunta", "Não, do corporativo", "Não, não, quero fazer a Não, pergunta da cidade do hotel, lá da cidade do México". Não, e depois você vai contando, nossa, sério, eu tenho muitas, eu vou ficar aqui ficar até amanhã, mas vou falar de uma que ficou que acho que acabou ficando legal depois no final, que é o seguinte, uma vez eu voltando de uma premiação lá de Vegas, estava junto, tem uma premiação que de vez em quando a gente escrevia case e tudo, aí estava eu e tinha um amigo, né, que era gerente, só que eu tinha medo de avião, né. Só que quando chegou em Houston, acho que foi Houston, a escala, cara, tinha um voo para São Paulo e um voo para o Rio. A chance de não estar cheia é alta, a gente já sabia que ia dar merda em algum. E aí o cara começou a ficar nervoso: "Não, tem problema no avião". Aí os caras falam assim: "Não tô nem aí pra você, problema no avião, ninguém quer voar", e o cara começa a ficar nervoso, mas não, era do Rio, e ele vinha pra São Paulo. Aí ele foi, beleza, resolvemos, vamos no dia seguinte. Aí, rapidamente, começa a enturmar, todo mundo amigo, vai fazer isso, vamos ter que ficar dormir lá, o pessoal começou a ir voucher. Aí, na hora que eu estava sozinho, né, tinha casal, fui buscar eles, o pessoal: "Não, tá todo mundo junto, não tem como mudar", aí o pessoal falou: "Não, não, fica nesse aí que tem gente que vai ficar em hotel de beira de estrada". No hotel de beira de estrada, vai o Wellington para o hotel de beira de estrada junto. tá sozinho. E de novo, eu sozinho, tinha casais, você tá sempre É. Uhum. vai. Quando chega lá no hotel, o pessoal vai indo, eu por último, a mulher: "Não tem mais quarto pra você não". "Como assim não tem mais quarto pra mim? Eu tô aqui com o bilhete da companhia". "Não, tem que ir". Aí tinha um casal que eu conheci lá, falou: "Não, dorme com a gente". Assim, calma, não é assim. Uhum. Aí eu falei, comecei a filmar: "Calma aí, ó, vou filmar", e a menina: "Não, calma aí, arrumei um quarto pra você aqui". Filho da puta. Botou no quarto, sei lá, não sei se tinha barata, mas assim, beleza, pra dormir, foi assim, a parada absurda. Eu já estava revoltado, eu falei: "Ah, cara, acordei
assim, não tem o que fazer. Na hora que eu acordo, aí tem uns não vou falar se é coisa boa de acontecer, mas na hora que eu tô saindo e eu fui na recepção, eu falei com não sei quem em português, cara, me agarra uma senhora e um senhor, e eu, assim, eu não sabia o que tá acontecendo, ele: "Você fala português? Por favor, me salva", porque o filho acho que foram pra Disney, ele foi fazer escala e também perdeu o voo, só que eles estavam sozinhos, não falava um pingo nem de oi, foram pra lá com todo mundo e na hora de entregar na recepção, entregaram o passaporte, e aí a velha começa a chorar achando que não ia poder sair do país porque prenderam o passaporte. Eu falei: "Meu Deus, assim, nada de", e aí ficou grudado com a gente o tempo todo. Aí depois, pouco dinheiro, a gente arrumando pra beber, o pessoal entrando com processo. Eis que num dia, não sei se foi algum dia de março do ano seguinte, o cara me liga, o coroa, ele ficou acho que uns 3 anos, toda data me ligando pra agradecer, porque ele tinha filho aqui, Ai, que tinha um filho demais. deficiente que levar pra viajar, e o coroazinho, o velho, me ligando Ai, que legal. pra isso, mas assim, aquela coisa de deixa eu ir por último. Cara, quase que não tinha lugar pra dormir, o casal, cara, como é que eu vou dormir com você? Assim, negócio de na hora tu fica, quero processar, teve gente que processou até eu, mas eu falo: "Gente, faz tempo pra poder fazer isso". Então, assim, Ganhou pe uma história pe pra contar. pe pe perrengue light, porque eu sempre viajei muito sozinho por causa de trabalho, não tem problema. Chega nós, vamos falar nós, né, nós. A gente chega sozinho, rapidinho a gente já vira amigo, assim, tá sozinho, rapidinho tu já virou amigo. Tá no DNA do carioca. Isso é uma Se coisa. tiver churrasco na casa, tu até convida: "Não, vamos lá pra casa, tem um churrasco", ela nunca viu na vida, né, então a gente faz isso. Então, assim, pra fechar, primeiro eu queria super, 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 super obrigado, pena que, tá vendo, se deixasse mais tempo a gente vinha. Rô e Vavá, já tá deixando gravado, sei que vocês estão aqui, deixa eu abraçar vocês, mas obrigado pelo presente, vocês de eu ter conhecido, trazer ela aqui para gravar, as 2 para gravar com a gente. Obrigado por esse presente que vocês me deram. Obrigado por vocês terem topado vir aqui compartilhar um pouquinho da história de vocês, até para quem está assistindo entender que são pessoas reais, acontecem coisas boas, coisas legais, que tem situações de liderança, tem situação de mudança. Então, acho que o bacana que tem aqui é que é possível. Você não precisa ser cópia de outra pessoa, você pode ser do seu jeito. Sim, mais de 400 pessoas já passaram por aqui, diferentes, que tiveram sucesso, então quem está assistindo também pode. Obrigado por esse presente que vocês me deram. Então, para fechar, 2 coisas é um desafio. Você já viu da outra vez, né? Você já viu, estava ali antes nos bastidores. As 2 coisas é rodada de arroba para quem quiser seguir vocês, acompanhar, enfim, acho que o conhecimento sempre vale. Uma outra, que você desse uma frase, uma mensagem final para servir de presente para quem está assistindo. E qual o desafio? Agradecimento de uma pessoa em nome de todas. Porque a gente sabe que muitas pessoas passam na nossa vida, familiares ou não, e ajuda, a gente não é sozinho, né, a gente não é um ser sociável. Mas o desafio tem que ser ciumentos de plantão, um em nome de todas, depois se voltar com o roxo, fala outro nome, mas um em nome de todas, que represente um agradecimento, que vocês queiram um agradecimento especial, em nome de todas as pessoas que ajudaram na vida de vocês. Mas super, super, super obrigado por vocês terem topado, foi incrível ter vocês aqui com a Adorei, gente. adorei. Obrigada. Adorei. E aí? Que é o primeiro? Já tá pensando na pessoa, né? Já fica assim, né? Quem não vai reclamar comigo depois lá, não? O arroba, Ah. arroba. LinkedIn, Ana Carolina Solteiro. E o Tantos Tempos, né? Que é o podcast. Ah, É, boa, meu boa, boa. filho. Podcast tantos tempos em todas as Tempos. redes sociais. Legal. Uma frase. Traz uma mensagem. Vou falar uma frase de um papo que eu faço de autoestima, é você é sua própria medida, né? Só você sabe o que te faz bem, só você sabe o que é legal para você, né? Eu acho que isso é muito forte, assim, a gente se perde muito, né, querendo agradar o outro e esquece da gente. Então tem que ser sua própria medida, é só você que sabe o que te faz feliz, o que te torna, né, o que te preenche. E eu fiquei aqui numa dúvida muito cruel. Tomada de decisão executiva. Ó, Tomada de decisão muito difícil. É uma pessoa, né, entre a minha avó e a minha mãe, mas eu acho que é a minha mãe, que é uma mulher que tem já 77 anos, que segue trabalhando, que mudou de vida aos 48 anos e me inspira muito, que assim, legal. né, uma mulher muito moderna, muito livre, muito dona de si, assim. Ela é muito fera, menina. Então, Show. Como é que é o nome dela? Marisabel. Oh,
Parabéns, Dona Maria Isabel, parabéns por tudo isso, pela filhona também, legal. Eu sou muito por ela, assim, por essa mulher que ela é. Show, boa. Bom, LinkedIn é Daniela da Lapa, Pesa, acho que fica fácil de achar assim. Instagram é fechado, meu Instagram eu uso só para amigos, então não tenho arroba para seguir, mas o LinkedIn é o que mais funciona para Aham. mim. Eh, uma mensagem que eu gosto muito de falar isso, parece que não tem a ver com o que a gente está falando, mas tem muito a ver, dê uma chance pra literatura. Você acabou de falar: "Ah, eu não sou muito da leitura, etcétera". A leitura Mas tem um livrinho ali na minha mochila, tô tentando, tem. é uma mídia que está caindo em desuso, você que é de mídia, né, mas é uma mídia muito longeva, né, e ela te fala de histórias, você dá uma chance na literatura e começa a ler o que você gosta, não precisa começar a ler, eh Kafka, entendeu? Começa a ler coisa que você gosta, pode ser bobagem, mas você vai é um músculo, né, você vai treinando e depois você vai estar se conectando com lendo um escritor do século passado na Rússia, e você lê e você se identifica com aquilo. Legal. Quem gosta da literatura nunca vai se sentir sozinho. Você vai aprender muito mais do que você aprendeu com o podcast aqui, porque você vai numa Verdade, profundidade, né. tem. Então deem uma chance para a Legal. literatura, façam esse esforço. A literatura é comprovadamente transformadora, te ajuda a ter mais empatia, a entender a profundidade da história. E filho pra mim a pessoa é muito fácil, meu filho único, meu filho chama Rafael, a gente é muito apegado, adoro meu filho e meu filho é meu norte e minha É, âncora, né. legal. Então eu acho que é muito a gente costuma eu amo meus pais, a gente costuma, né, agradecer muito, as pessoas que nossos antecedentes, mas o meu filho eu tive filho cedo, e aí transformou muito a minha vida, É. né, porque a partir do momento que a gente tem filho mudou o meu norte, né, mudou o Aham. que eu queria. Eu acho que me tornou uma pessoa melhor, hoje ele é muito independente, tá saindo de casa, aí fala: "Ah, filha para o mundo", eu falo: "Não, quem cria filho para o mundo é feixa, que bota ovo no menino". Não, eu quero Não tem pronto, isso? vai mudar é longe, vai ter independente, mas tem que Próximo. só fora, vai ter Aí que tá saindo de casa agora? tá saindo de casa agora, mas enfim, Não, mas tá saindo de casa solteiro ou casado? solteiro, Ih. solteiro. Não, mas ele é bonzinho, sossegado. Aham. Enfim, né, como é uma pessoa assim, Legal. ele Que boa, boa, Rafa, show de bola, boa. Não, e eu tô lendo teu amigo que me deu um livro, tá na minha eu acho que eu também de novo, mais um motivo pra eu trocar de óculos, né, porque depois quando você tenta enxergar, não consegue a letra. E ele me deu um amigo que me deu o livro, me deu dele mesmo, você vê que o livro estava rasgado, amassado, que é Romantize Seus Negócios. Mas é dentro de não de metodologias, mas dentro do que você faz, a importância de, às vezes, você ter algum, propósito, e não porque ele sabe que eu não gosto dessas coisas de abraçar árvore, mas sabe, ter algum sentido. uhum. E é legal porque, claro, eu comecei a ler pouco tempo, e tinha uma reflexão ruim quando você vai dar palestra, essas coisas que de 90 muda tudo, fala de Olimpíada, que assim, o meu entendimento, não está escrito com isso. Você se tivesse a oportunidade, você se candidataria, você carregaria a tocha olímpica? Putz, cara, eu sim. Algumas pessoas teve até que eu perguntei: "Sim, sim". Por quê? Por nada, só para carregar, pela aquela coisa da Olimpíada. Não vai te dar mais emprego, não vai gerar dinheiro, não vai te dar receita, não vai fazer nada. Mas é uma coisa que tem que você: "Putz, cara, participei de algo". Albertinho carregou, você sabe. É, sim, sim. Então, participei de algo que, assim, não mudou profissionalmente, isso não impacta em nada, não me trouxe dinheiro nenhum, mas traz um negócio pra você, então, mas por que que o teu trabalho não pode ter alguns momentos desses que, cara, é bom pra você, ponto. Não te deu mais dinheiro, não te deu mais nada, então o início tá bacana, só que a minha lentidão pra ler é isso. Então acho que o tema da literatura eu admiro, eu admiro. Normalmente eu gosto de trazer, mas admiro. Então, boa. Super obrigado, pessoal. Eu não costumo fechar, mas eu queria só falar um tema para vocês, que é o seguinte: como a gente falou aqui do melhor, seja o melhor para você, faça o que for, dê o seu melhor, mas dê o seu melhor, não o melhor para os outros. Acho Uhum, que às vezes eu hum. não estou preocupado em você ser melhor do que A, do que B. Cara, você foi melhor para você mesmo, deu o seu melhor, cara, você vai dormir tranquilo, porque você fez o que dá para ser feito e que você nem sempre vai ganhar. Às vezes a gente acaba acostumado sempre a vencer e vencer, e às vezes é segundo e terceiro. Ah, aquela frase: "Pô, é ruim?". Sim, é ruim. Cara, mas talvez não é tão ruim, teve 50 pessoas, você foi terceiro, você aprendeu em algumas coisas. Então é só pra gente não olhar sempre o lado ver o copo meio cheio e meio vazio também, né, não vamos não abraçar as árvores, que é tudo muito bonito, mas acho que dá pra ter um equilíbrio dentro disso tudo. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Mais uma vez, Carol, super, super, super obrigado por esse
por esse presente aqui. Amo. Obrigado por esse presente que vocês me deram, pessoal. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente. Até o próximo episódio. Valeu, turma. Tchau, tchau.